Fala galera da Conversa Esportiva, estamos chegando aqui para mais um programa, dessa vez aí programa número 23 e vai ser o último programa aí de Matheus antes de ir para os Estados Unidos, né? Ser nosso representante lá por um mês, não é isso, Matheus? Boa noite. Isso. Boa noite, Auro. Boa noite, Renato, meu amigo. Boa noite, fãs do Boa Conversa noite. Esportiva. Hoje vai ser meu último programa, mas vai passar rapidinho aí. Dia 20 já estou de volta. Vou lá para fora dos Estados Unidos curtir um pouco, que o diretor me deu as férias aí merecidas. Não é não, diretor? Com certeza, não é o último programa para sempre não, né? Só uma Não, não. semaninha. Vou voltar. Um Mas vai ser mês, uma um viagem mês, um boa. mês, né? Isso, praticamente. Mas vamos falar o programa então, que vai ser hoje. Vamos Já falar falo. de quê? Então, vamos começar com um assunto chato sobre racismo, né, que na Libertadores, infelizmente, voltou a ter esses atos racistas. A Conmebol acabou multando o River Plate, CBF mandou ofícios que vai pedindo novas, maiores punições, né? Vamos abordar mais isso durante o programa. Vamos falar da Superliga de Vôlei, as finais aí, o Minas campeão no feminino. Ainda tem o masculino, a briga está acirrada. Então, o final de vôlei masculino está bem equilibrado. Vamos falar do Brasileirão da rodada do fim de semana. Na Série B aí, Vasco tropeçando mais uma vez, não jogando bem. A pressão só aumenta. Tem Libertadores essa semana, Sul-Americana. Tem Liga dos Campeões aí, chegando na sua reta final. Vamos ver quem vai para a grande final do Caneco aí. Se vai ser o Liverpool, se vai ser o Villarreal, se vai ser o Manchester City, o Real Madrid. Vamos falar da NBA também, já chegou nas semifinais aí das conferências, com jogaço entre Milwaukee Bucks e Boston Celtics, jogaço. E vamos falar do surf, né? Que já está na etapa da Austrália, da Margaret River. E está sendo bem legal também. Muito assunto, hein, Renato? Boa noite. Boa noite, Matheus, Álvaro, a galera que está nos assistindo. Muita coisa boa para a gente falar aí mais uma segunda-feira. Conversa esportiva mais uma vez aí, vai trazer muita polêmica, muito debate, muita discussão. E fiquem ligados aí. Estão perguntando aqui, Matheus, se você vai pra Disney. Com certeza. Flórida não tem como não ir para Disney, né? Ah, garoto. Vai lá dar um Aí. abraço no Mickey. Quem sabe Isso aí. te dá um Traz emprego, né? traz uma lembrancinha pra gente se você voltar Vou aí. comprar a peruca do Mickey para você, Renato. Dou uma peruca aí pro Pô, mas o programa. Mickey Né? aquela É a orelha, orelha do Mickey, pô. aí sim, aí sim, aí sim. Pode Galera quer ser, pode ver. ser, valeu, aceito. Bom, meus amigos, momento de descontração, mas infelizmente o primeiro assunto é um assunto muito sério, né? Boa Sim, noite, Elisa, que tá chegando aí. Vamos falar de mais repetidos casos de racismo no futebol, no futebol sul-americano, não é isso, Matheus e Renato? Isso. Infelizmente é chato começar o programa assim, né? Falando desse assunto, ainda mais num torneio que é importante, nosso continente, ainda mais Libertadores, que é uma das principais competições que a gente tem. Na Libertadores tivemos 4 casos, se não me engano, 5, né? Casos de ato racismo durante as partidas entre River, Fortaleza, Bragantino, Estudiantes, Flamengo, Universidade Católica e Boca Juniors e Corinthians. Se não me engano, também Palmeiras e Emelec também teve. Então, aqui, deixando claro que a conversa esportiva é totalmente intolerante a qualquer prática de homofobia, de racismo, a gente quer igualdade, a gente quer respeito também. E o esporte ele tem que ser um esporte saudável, tem que ser praticado. Ninguém quer ser melhor que ninguém, ninguém quer. É um esporte. E a gente espera que a entidade, a Conmebol, né, comece a punir mais esses clubes. Pelo que eu vi, o Conmebol acabou punindo o River Plate no jogo River e Fortaleza, no qual foi visto um torcedor do River descascando a banana e jogando na torcida do Fortaleza. E o River foi multado por US$ 30 mil, equivalente a R$ 150 mil,
E a gente pergunta, só multando adianta? Pois é, Acho Renato. que não, né? O caminho é esse, é multar. A gente percebe, a gente vê que esses casos eles vão se repetindo, por mais que tenham punições, as punições que estão tendo, mas os casos não param, né? Não param. O River Plate também teve uma atitude de punir, né, este torcedor que é sócio do clube por no mínimo 6 meses. E este torcedor, após os 6 meses de punição, ele é obrigatório a apresentar um curso, vamos colocar aqui como se fosse um curso de boas maneiras, que tem na Argentina, para ele poder voltar a acessar os estádios em jogos do River Plate. Acho que só multar o time não está resolvendo, vai continuar não resolvendo, tá? Infelizmente, só quando os times foram eliminados das competições. Ah, mas, Renato, você vai me perguntar, não é justo por conta de um torcedor de 12 ou meia dúzia, ou 10, 15, 20 torcedores que seja, o clube ser punido. Mas só assim eles vão aprender. Talvez assim eles vão se tocar, vão pensar, estamos fazendo besteira, estamos prejudicando o nosso clube. Porque só a multinha é o quê? Eu não sei qual o valor da multa, 10 mil, 20 mil, 60 mil 30 dólares. mil, que o 60 Matheus mil? falou, 30 mil dólares. Perdão, isso. O que é 30 mil dólares pro River Plate? 30 mil dólares vai doer no bolso da Portuguesa do Rio, do Bangu, do time que você comanda, que é o Barcenite. Agora, para os times grandes do Brasil, os times grandes da América do Sul, cara, não é nada. É verdade. E Então eu acho assim, muito fácil, fica muito fácil isso. No jogo do Corinthians, Boca e Corinthians, o torcedor do Boca fez o gesto de racismo. Ele foi preso, ele foi retirado do estádio, mas no dia seguinte ele já foi solto. Ele pagou a fiança e acabou sendo solto e não. Mas aí é culpa do Código Penal brasileiro, onde tem uma diferença, muita gente não sabe, mas existe uma diferença entre crime de racismo e injúria racial. Né? Isso, ele foi colocado como se fosse injúria racial. Então, o racismo no nosso país não tem fiança, não há pagamento de fiança. A injúria racial já tem. Então, ele pagou uma fiança merreca para ele. Parece que quem pagou foi a consulado, né, argentino. Ah, que beleza. Ele saiu, chegou na Argentina, ele postou nas redes sociais que ele não entendeu, que ele não fez nada, e continuou zoando os brasileiros, fazendo as mesmas brincadeiras, enfim. Já que cada país tem sua lei, tem seu código penal, a Conmebol deveria também ter seu código penal para esses tipos de casos, para ficar padrão. Não acontecer o seguinte, eu vou fazer a pergunta aqui para vocês. Será que se fosse um clube brasileiro fazendo isso que a torcida argentina fez, torcida equatoriana fez contra o Palmeiras, chilena contra o Flamengo, chilena contra o Flamengo, será que a pena não seria maior? Complicado. A Elisa tá falando aqui, é triste estar no século XXI e ainda ver isso acontecer com a frequência que acontece no futebol. Acho que pior, né, com a frequência que acontece na nossa sociedade, né, Matheus e Renato? Sim. E amigos do Exatamente. chat, porque o futebol ele extrapola, né, ele exagera uma coisa que já tá ali na sociedade, né? Cara, o pior é que me parece que quanto mais casos de racismo, né, descarados acontecem no futebol, mais os racistas não têm vergonha de mostrar o rosto. Talvez seja por causa da impunidade, por causa Isso mesmo. do fato de que isso não acaba não levando a punições mais graves, mas os racistas eles parecem que estão cada vez mais aí, porque eles existem, né? A verdade é que eles existem. Só que parece que eles estão sem vergonha de se mostrar, cada vez mais. Sim. É muito triste, cara, realmente é muito triste. Na América do Sul existe esse preconceito contra os brasileiros, não só pela cor, pela raça, pela língua também. A gente sabe disso, a gente sabe que a língua sul-americana, a língua que é falada no continente sul-americano é o castelhano, é o espanhol,
Então, você vê em alguns jogos aí times brasileiros serem prejudicados, porque o Brasil é o único país que fala a língua portuguesa. Cara, você não pode ser julgado pela sua cor, pela sua opção sexual, enfim. É muito triste, como a Elisa falou aí, em pleno século XXI. Pô, chega, né? Pois é. Mas vamos falar de vôlei então agora? Acho que a gente Bora. já Vamos deu embora, nosso vamos falar de recado, coisa né? boa. Vamos falar de coisa boa agora. Renato, vamos começar pelo feminino porque já Diga. tem o campeão, né? Já temos o campeão da Superliga de Vôlei Feminino. 2021-2022. O Minas bateu aí o Praia Clube, fez 2-0, né? Na série, se sagrou aí Vou botar aqui os melhores momentos, hein? tetracampeã. Oi? Vou botar os melhores momentos então do jogo para Ah, comentar beleza, em cima. beleza. Enquanto a gente vai Beleza. comentando, vai rolar aqui vão rolar os melhores momentos do jogo. Vou só tirar o som para também não, para ver se não vai atrapalhar vocês. Mas o Minas bateu o Praia por 3-1, né? E como vocês até já viam antecipando, né? Principalmente o Renato, essa era a série que estava mais da final, que estava mais desequilibrada, né? Já se esperava aí Sim. o campeão saindo talvez nesse jogo, né? Sim. Exatamente. O Minas Cara, Pode falar. pode falar, Matheus. Não, pode falar. Não, Pode a gente seguir. falava, né, que o Minas feminino era o time mais pronto, o time mais forte, cascudo. É das melhores temporadas aí da Superliga. Então, a gente viu, né, uma pequena vantagem do Minas nessa final. A gente esperava um jogo mais equilibrado, né, ainda mais pela campanha que o Praia Clube fez. A gente esperava um jogo mais equilibrado, o jogo indo pro terceiro último jogo aí. Mas não foi isso que aconteceu. Pois Sim, é, vai, Renato. o Praia Clube, né? Que é o time de Uberlândia, ele chegou a marcar aí 5 pontos, abriu uma diferença de 5 pontos pro Minas aí no primeiro set, mas, cara, esse time do Minas tava jogando muita bola, cara. Segundo set, o Minas saiu na frente, avançou, marcou os primeiros pontos, mas o Praia Clube ainda conseguiu empatar, né? Chegou ali ter um equilíbrio até o 5-5 e teve um momento ali do segundo set que o Praia Clube disparou ali um pouquinho, mas, cara, assim, esse time do Minas talvez seja acredito que o voleibol brasileiro hoje, né? É o melhor time das Américas, cara, de voleibol, tá? Foi justo. A Thaísa jogou muito, cara. A Carol Gataz, Kissy, todas elas foram muito bem Esse aí. rally aí que a gente tá vendo de 40 Né? segundos mostra como o Praia não se entregou, né? O Praia lutava Exatamente. fortemente para tentar resistir, mas realmente não Sim, teve como, né? o Praia Clube foi valente, ele começava sempre bem os inícios dos sets, primeiro, segundo, terceiro set. Ele começava sempre bem, mas depois realmente tinha uma queda. O Minas conseguia equilibrar e acabava virando aí a partida. Vocês acreditam que até por essa superioridade aí dos dois times a gente vai ter os próximos anos com essa rivalidade dominando o cenário do vôlei, Minas e Praia? Eu vejo uns times. Não vejo. Lógico, pode ter essa rivalidade entre Minas e Praia. Mas repetir uma final, acredito que não. Seria mais uma final, né, no caso, porque já fizeram a final aí do ano passado, né, Renato? Sim. Sim, até porque, Álvaro, o Flamengo já começou a colocar o Sesc Flamengo, colocou já a cabecinha, chegou na semifinal, chegou a fazer um jogo parelho ali na semifinal. Então, eu acho que para a temporada 2022-2023, já tem um equilíbrio maior. Tem o Talvez Osasco também. tem o Osasco também, que
não vem de 2 temporadas e não tão boas, mas pode voltar aí a ser um time dominante, protagonista na próxima edição da Superliga. Então, eu acho que a próxima Superliga, a próxima edição, ela será mais equilibrada do que essa. Essa já foi boa. Fiquem atentos que a próxima será aí muito melhor. Boa, boa, boa. Ó, boa noite, Gabão, nosso amigo que tá aqui Boa. no chat. Tá sumido, hein, Gabão? Tava sábado lá com a Gabão gente no tá casamento, sumido. Renato. É? Tava. Ele tava... Bebeu muito ele? Bebeu um pouquinho. Depois comenta aí, Gabão, no chat se você bebeu muito ou se foi tranquilo. Mas a gente tá falando justamente de vôlei, Gabão, com o Flamengo podendo aparecer aí no ano que na temporada que vem, né, que começa esse ano, como Isso. uma terceira força, não é isso, Renato? Sim, sim. Flamengo tem tudo para ser a terceira força dessa competição, e ressaltando aí o que o Matheus falou, junto até com esse time do Osasco. Bom, vamos falar então agora da final masculina, porque aí a parada não tá decidida não, hein? Nada. A gente teve o Foi um jogaço, né? jogo 2 da final aí, e a série empatada significa que vai ter o terceiro jogo domingo que vem na Globo, com transmissão da Globo. Agora vamos botar os melhores 10 horas da momentos. manhã, dia 8. Se os bombeiros liberarem, o jogo vai ser em Uberlândia. Explica aí pra gente essa situação, enquanto a gente vê aí na tela os melhores momentos do jogo 2. Vamos lá, então. Vou falar um pouquinho então do jogo também. Sim. Foi 3-2, né? O Minas bateu aí o Cruzeiro no Clássico por 3-2. Casa tava cheia lá no Sabiazinho, né? Mando do Cruzeiro, né? Isso, o Cruzeiro começou tinha muito bem. Do Minas também, né, Renato? Eu vi alguns torcedores do Minas. Sim. Tava bem legal. Bem legal, muito o bacana. Cruzeiro, isso. O Cruzeiro saiu na frente, né? Mas é a casa do Minas, tá, Álvaro? É a casa do Minas, Uberlândia. mas o Cruzeiro... Isso. Ah, tá. Mas o mando não era do Cruzeiro? Isso. O mano era do Minas. Do Minas? O Minas teve a melhor campanha. O Minas teria 2 jogos em casa. Teve 2 jogos. Mas aí não teria um terceiro jogo que seria em Brasília? Não foi essa a situação? Isso. O terceiro jogo tá marcado pro Nilson Nelson em Brasília. Uhum. Porém, se tiver liberado, se o Corpo de Bombeiros autorizar, liberar, esse jogo vai ser na casa mesmo do Minas, e no próprio estádio, no Sabiazinho mesmo. Mas porque teria que ter uma... teria que ter uma liberação, porque aí seria um público maior. Então, para a final da Superliga, tem que ter um público maior. Mais de 10 mil pessoas, aí, né, no mínimo, né? Tem essa questão aí de licença, exato, isso. E aí tem essa questão de licença aí do Corpo de Bombeiros, que ainda não deu o ok. Provavelmente deve dar o ok aí até amanhã ou na quarta-feira. Vamos aguardar. Espera. Mas até o jogo Cruzeiro só na frente. Uma final de 2 times mineiros tem que ser em Minas, né? Sim. A casa vai estar dividida. Eu também acho. Entendeu? Eu também acho. Na pior das hipóteses, então nem sei se ainda está funcionando, se está fechado. Faz o jogo do Mineirinho. Uhum. Tem um ginásio lá enorme. Eu não sei se com aquela obra do Mineirão. Também não Mineirinho sei. Também não sei te dizer. Se está funcionando, se está em operação, se está em obra, enfim. Mas vamos falar do jogo? Mas se estiver funcionando, cara, faz o jogo no Mineirão. Vamos falar do jogo. Desse jogo sensacional. O Cruzeiro podia ser campeão, né? Se ganhasse a partida. Sim. E dava pinta que ia ganhar, né? Pelo menos saiu na frente, exatamente. Saiu na frente no primeiro set, mas Cruzeiro ainda abriu 3 pontos e fechou o placar aí por 25-21. Tudo indicava que será que o Cruzeiro vai ser campeão nesse domingo? E aí voltou aí pro segundo set. O Cruzeiro a todo vapor, continuou ali a todo vapor. Dispararam na frente. Novamente, 3 pontos de diferença. E, entanto, o Minas conseguiu retornar também com um bom desempenho. Conseguiu ali um empate ali de 11-11.
né? E dali foi para cima. Acabou virando, né? E depois, novamente, o Cruzeiro teve uma outra revirada, né? Disparou à frente e seguiu dominando ali e acabou o Minas no final revirando ali para 25-22, né? Isso no segundo set. Aí acabou em 1-1. Já no terceiro set, depois de fechar o seu primeiro set aí na final da Superliga, o Minas entrou bem, né? No terceiro set e, cara, acabou ali dominando completamente o terceiro set. Acabou virando, né? A partida. Destaques nesse set foram o Kelvin e o Sim. Vissoto. Vissoto, né, cara? Vissoto no bloqueio É. e no ataque, né? A gente tá vendo aí imagens exatamente do terceiro Exatamente. set. Olha o bloqueio. Muito bem feito o bloqueio sempre ali do Vissoto. Se destacou Sim. demais. Tava em determinado momento carregou o time do Minas nas costas, né? Porque parecia Exatamente. nessa hora que o Minas ia sair fora da parada e o Vissoto Sim. foi gigante. Depois tiveram outros destaques, né? Jogadores mais jovens que apareceram, se destacaram também. Mas Sim, aí exatamente. o jogo foi pro tie break, né? Os 7 desempates. Isso. No quarto set o Cruzeiro disparou mais uma vez, venceu. Agora no quinto set, que é o set de menor pontuação, né? O toque ali na rede, né, do Wallace por descuido, né? As equipes ali que acabaram empatando no tie break, né? 16-16, ali uma disputa tava ali ponto a ponto, mas aí ali no finalzinho o Minas fez bonito e levou aí por 18-16. Acho que o Minas vai entrar aí pro jogo 3 motivado. Pode ter dado um arranhãozinho ali no Cruzeiro? Pode ser. Acho que o Cruzeiro pode sentir um pouquinho, porque tudo indicava que o Cruzeiro ia acabar com Tinha essa boas série no chances de segundo fechar jogo. o jogo, né? O psicológico pode ficar um pouco abalado, né? Exatamente. Mas não O foi um Cruzeiro jogo ruim do começou o jogo Cruzeiro muito não, né, bem. Matheus? Não, foi. É aquilo que a gente falava no feminino. Ele tive uma vantagem maior do Minas em cima do Play Clube, mas no masculino a gente já viu mais um equilíbrio. São duas grandes equipes, Minas e Cruzeiro, senão as duas melhores equipes aí da Superliga. O Cruzeiro com a liderança de Wallace também jogou bem essa final, vem jogando bem, vem sendo um dos destaques aí dessa final. E a final masculina sendo mais equilibrada, né? Mais disputada. Sim. O e... colombiano Lopes também, né? Sim. O colombiano Sim, Lopes também joga bem muito. demais. Joga muito. Então vê o Cruzeiro ainda forte na briga. E você. Esse ponto aí que o Sim. rapaz pega sentado no chão. Que isso, muito, Foi sensacional. muito sensacional. Rapaz, esse terceiro jogo vai ser ponto a ponto. Eu não acredito que alguém faça 3-0, não. Tomara Eu que acredito não. que vai ser 3-0. Eu Espetáculo. acredito que vai ser um jogaço, vai ser 3-2. Mas eu acho que o Minas, por essa reviravolta, por essa virada, eu tô achando que o Minas O jovem pode jogador acabar aí Bento mais também motivado. apareceu demais nos últimos dois sets aí, o Bento. Sim. Pra garantir a vitória do Minas. E fala de novo pra galera, domingo que horas, Renato? 10 horas da manhã. Olha, eu recebi a confirmação aqui que vai ser já no Sabiazinho mesmo, em Uberlândia. Show de bola. O Corpo de Bombeiro liberou. Essa informação tá no GE, tá? Perfeito. Bacana, muito bom. E vamos acompanhando aí, final da Superliga, que vai ter essa transmissão mais uma vez na Globo, passando aí na TV aberta para todo mundo poder Exatamente. Isso aí. ver. Vocês já querem fazer então uma projeção aí? Quem ganha o jogo no domingo? Na opinião de vocês? É difícil. Bem difícil. equilibrado, né? Bem equilibrado, né? Mas eu tô achando que vai dar Minas. Eu vou apostar no Minas. Se for no embalo desse último jogo, acho que o Minas tem grande chance, mas eu não descarto o Cruzeiro, não. É que tá equilibrado. Minas tem chance de ganhar no masculino e no feminino, né? Sim. Mas eu vou ser do contra, então aqui, pra mim vai dar Cruzeirão cabuloso. Então, vamos acompanhar. Isso aí. Bom, vamos falar então de Série A, começar aqui com a Série A do Campeonato Brasileiro. E... Série A teve
Tem polêmica aí, eu quero saber do Polêmica. Matheus já já. Polêmico, cara. Vamos começar Hein? com a rodada do Brasileirão. Vamos nessa. Pode- Começamos pode com qual começar, jogo então, Renato. diretor? Vocês que mandam, Podemos vocês falar que mandam. então? Então eu vou Pode. começar com a polêmica. Declaração do Luiz Castro. Jogadores do Botafogo não estão acostumados a jogar com o estádio cheio, não, Matheus? Não, eu entendi o que o Luiz Castro quis dizer com isso. Ele, pelo jogo, Botafogo e Juventude empatou 1-1 no estádio Newton Santos. Estádio Newton Santos, casa cheia. A torcida esgotou os ingressos para essa partida. Eles baniram da festa. Mas eu entendi o que o Luiz Castro quis dizer. O que atrapalhou um pouco o Botafogo nesse jogo foi a questão da ansiedade, né? Quando a gente vê um time em construção, muitos jogadores não estão acostumados com isso, muitos vindo de lá fora, Europa, Portugal, enfim. Quando voltam, chegam e vê outra atmosfera, outro momento que o Botafogo está vivendo, isso acaba pesando um pouco, a questão da ansiedade. Eles querem decidir logo o jogo, no embalo, explodir o estádio, né? E no embalo da torcida. Eu acho que esse é o ponto que o Luiz Castro vai ter que trabalhar. Então foi isso que ele quis dizer, né? Porque às vezes a ansiedade, um time em construção acaba atrapalhando um pouquinho. Não é questão de o estádio estar cheio é um problema. É a questão da ansiedade e do emocional do jogador. Que ele quer decidir o jogo logo e E o quer... que vocês acham da torcida do Botafogo vaiando o time, perdendo de 1-0 pro Juventude? Tem a ver com essa ansiedade? Sim, Cara, na boa, Botafogo jogou contra um time que vai brigar para não ser rebaixado. Então, sim, para as pretensões do Botafogo no campeonato, o Botafogo não ganhou um ponto, deixou ele perder 2. sim. Vocês concordam comigo? É ponto. Quem perder ponto para a Juventude nessa atual situação do Campeonato Brasileiro não vai recuperar esses pontos, certo? A não Sim. ser que ganhe. O Botafogo tem que ir lá no Sul e depois ganhar do Juventude, ok. Eu acho que a frustração da torcida é o seguinte: lotou, encheu o estádio. Diferente de outros anos, a torcida do Botafogo, ela tá paciente, ela tá entendendo. Não, não entendia. Mas é que agora o Botafogo tá montando um time, montou um elenco para buscar algo a mais que não é brigar para se salvar na Série A. Para brigar ali, no mínimo, um meio de tabela, uma Copa Sul-Americana. Então, a torcida não vaiou contra o Corinthians quando perdeu de 3-1, porque sabe que o Corinthians vai brigar na parte de cima da tabela. Mas então Mas acabou a contra o torcida? Juventude- A torcida acabou com a paciência? A paciência da torcida Não, era... acho que atacar não. contra O Matheus vai Juventude. falar até melhor sobre isso já já. Acho que não. Acho que a torcida vaiou pela frustração, porque, poxa vida, o time poderia, mesmo em construção, ter jogado um pouquinho mais. Aí entra a ansiedade, como o Matheus falou. Pô, domingo, de sol, Rio de Janeiro, 11 horas da manhã, casa cheia. O time a torcida fez esforço, foi lá. E, de repente, faltou um pouquinho mais de entrega desse time, por estar em formação. Então, eu acho que a vaia foi mais por isso, foi pela frustração do resultado. Sim? Nada de que o time se envergonha, nada disso, tá longe disso, que é isso, entendeu? Sei que você acho não que- falou isso, Álvaro, tá? Não, Mas, sim, claro. entendeu? Mas eu acho que é melhor ouvir muitos torcedores falando, né? Questão de vexame e tal. Mas eu acho que a melhor palavra que define o que foi o domingo foi decepção. Porque um jogo 11 horas, um calor de 40 graus no Rio de Tava Janeiro. quente, hein? Você, A pessoa você que botou acorda- esse joguinho 11 horas da manhã... A te sensação falar, hein? térmica ontem tava... Aí você acorda cedo. Bobear quem mora em Niterói, deve acordar umas 7 horas para ir pro jogo, ou quem vem de longe também. Você acorda cedo. Tu Sim, paga caro o ingresso. É R$60, R$30 no ingresso. Aí tu vai para um jogo no qual o Botafogo está vivendo um outro momento, uma outra atmosfera, você vai ver o time querer vencer. Você vai querer vencer esse jogo do com Juventude. certeza. Então o torcedor saiu frustrado, saiu decepcionado com o resultado. O torcedor queria a vitória, ainda mais pelas pretensões que o clube quer, mas é aquilo, paciência. Falar paciência para o torcedor do Botafogo hoje em dia é difícil, mas o Botafogo está vivendo um outro momento, o Luiz Castro está tentando entrosar o time. O Botafogo durante o jogo tomou muita decisão errada nas transições rápidas, podia ter feito 2-0 logo de cara, mas tomou decisões erradas.
Então é questão de paciência. Botafogo vivendo outro momento, outra atmosfera, mas eu abro aqui. Botafogo dá para fazer um bom time e dá para fazer um bom campeonato também. Agora, Álvaro, eu tenho uma crítica também. Patrick de Paula foi contratado para ser o cara no Botafogo. Não protagonista. tá sendo, né? Ele não tá, por enquanto, ele não tá entregando, não. Tá? Tô vendo Renato, muita, até muita reclamação da torcida do Botafogo. O Oyama tá jogando melhor mais do bola que o Patrick. Sim. Ô, Renato, só uma observação, mas o Patrick de Paulo, lógico, não tá sendo aquele cara do Palmeiras, mas ele, durante o jogo, ele tá fazendo um bom jogo, sendo importante nos desarmes e tal. Ele é dos líderes de desarmes do elenco, mas ele precisa de mais, né? A gente sabe Sim. que ele vem passando por problemas físicos também, então até ele pegar a dinâmica de jogo, a ideia, o modelo de jogo do Luiz Carlos vai demorar, e eu não duvido nada também que ele possa perder a titularidade pro Tietchan, né? Tietchan vem entrando bem, vem fazendo um bom jogo também. Sim, é porque no Botafogo, Matheus, ele entrou, ele foi contratado para ser o cara, o líder nesse meio campo aí do Botafogo. E por enquanto, ele está tendo atuações da maioria dele dos jogos do Palmeiras, que no Palmeiras ele era mais um. No Botafogo ele não pode ser mais um, ele tem que ser o cara no Botafogo. A contratação mais cara do time, do elenco. Então, esse sim tem que ser cobrado, jogo a jogo. Luiz Castro com certeza vai cobrar dele mais, tá? Daqui a alguns jogos, porque hoje ele é a estrela do Botafogo. E se Luiz Castro quiser botar ele no banco, ele vai botar. Só porque ele custou 33 milhões, não quer dizer que ele não vai pro banco. Vai pro banco. Se não estiver jogando bem, ele vai pro banco. Isso é uma questão polêmica, hein? Mas, Exatamente. Falando em polêmica, a Elisa desbloqueou o X1 polêmico de hoje. Então, daqui a pouco, depois da análise da rodada do Brasileirão Série A, a gente vai fazer o X1 polêmico, hein? Combinado? Beleza, vamos seguir então. Vamos continuar falando da rodada do Brasileirão Série A, depois fala da Série B, depois faz o X1 polêmico, pode ser? Vamos lá. Pode, claro. Só uma coisinha, perguntar rapidinho, Alvo, desculpa, que eu esqueci. Por que o Botafogo colocou 34 mil ingressos à venda, né? Isso. Tinha 34 mil pessoas, mas só 31 mil pagantes. E os outros 3 mil? E ninguém sabe a resposta. Pois é, E Botafogo teve prejuízo na área visitante também. 37 torcedores do Juventude. Botafogo quis colocar os torcedores de Juventude no camarote, mas recusaram. O Botafogo teve prejuízo por conta dos visitantes. Mas aí é direito deles, né? Não quiseram. Porque se eles aceitam, eu entendo a frustração da diretoria do Botafogo, mas se eles aceitam, Renato, eram mais 6 mil botafoguenses lá dentro, né? Mas aí, sim, com certeza. Eu te falar uma coisa, pelo sol que tava fazendo no setor sul, podiam ter você ido no camarotezinho, né? Ar-condicionado. Com certeza. Ia ter comes e bebes, exatamente. Então, acho que o Botafogo não pensou nem nessa situação de... Acho que o Botafogo imaginou o seguinte: não vai vir muita gente de Caxias do Sul, na atual situação do Juventude. Provavelmente quem tava lá, 34 pessoas, são torcedores aqui mesmo do Rio de Janeiro, São Paulo. Fanáticos. São Paulo pode ser. Também. Pode ser. Amigos de jogadores, de família de jogador. Guerreiros esses 34 torcedores. Claro, com certeza. Tem que valorizar. Com certeza. Sim. Bom, eles iam pagar preço de arquibancada para ficar no camarote. Pô, tem coisa melhor. Já que vocês começaram falando aí do Botafogo, fala aí então também do Fluminense. O que aconteceu? Ixi. Rapaz, o que aconteceu? É pra falar bem. Não, é pra falar o que aconteceu. Falar bem, falar mal. Você pode falar bem do primeiro tempo e falar mal do segundo tempo. Né? Que acho que o Fluminense com... Pode ser Fluminense com 11 em campo. Sim. Fluminense com 11 em campo foi um time. Com 10 foi outro. A expulsão contribuiu muito no resultado final da partida. Um pouco, vai. Mas, cara, ganhando de 2-0, com Muralha frangando, que não vai me dizer que foi o Ganso que acertou
o chute. O Muralha entregou, né? Convenhamos. E mais uma vez, o Ganso jogou muito bem, mas para as pretensões do Fluminense no campeonato, o Fluminense não poderia entregar, não, cara. Aos 51 minutos do segundo tempo, 3-2. Por que o Fluminense não fez o que fez contra... não, tá, desculpa. Achei o jogo que você foi ia falar até 51 minutos a do segundo tempo. expulsão foi aos 6 minutos do segundo tempo. Isso, a expulsão foi aos 6. Jogo que foi até 51, exatamente. E por que o Fluminense não fez o que fez contra o Flamengo, contra o Botafogo? Por a bola. Vai lá um cara e provoca outro jogador, fica em cima do juiz, mas não. O que faltou aí, Só faz isso no Campeonato Carioca? 2-0 no placar, teve um jogador expulso e a vantagem desmoronou. O Fluminense que fez até um bom primeiro tempo, começou bem a partida, Ganso jogando bem, marcou até 2 gols. Aí, lógico, teve o frangaço do Alex Muralha, né? Se eu tivesse rádio hoje, seria meu Pereba hoje, Renato. Seria o nosso Pereba da rodada, mas... Mais um. O Fluminense caiu no segundo tempo, caiu de rendimento. O Curitiba, a gente tem que exaltar também a atuação do Curitiba no segundo tempo, voltou com mais vontade, mais organizado. Igor Paixão, para mim, vai ser uma das revelações desse Campeonato Brasileiro. Ele jogou muito bem. Se não for vendido na segunda janela, né, porque tem grandes chances aí de ser vendido. Já tem alguém Léo Gamalho nele? Léo Gamalho tá jogando muita bola. Sim, cara. eu acho que deve ter. Não tô sabendo de nada agora, mas provavelmente já tem alguém de olho. Entendi. Esse cara aí, Léo Gamalho, ele... Incansável. Palmeiras, que queriam um centroavante, Corinthians, esse cara, ele tinha que ter uma oportunidade com um time do eixo aqui, Rio, São Paulo. Mas o Léo Gamalho no Rio Grande do Sul, com a saída do Yuri Alberto do Inter. Sim, e ninguém nunca imaginou esse cara. Ninguém nunca imaginou esse cara. Já é bem rodado, E a gente vê o Curitiba... Bastante. O Curitiba mais entrosado, né? Do que o Fluminense. Sim. Mais bem treinado pelo Carlos Munho, né? Treinador do Curitiba. Então a gente não sabe, lógico que essas rodadas iniciais, o torcedor do Coxa ele fica empolgado, mas a gente também não dá para dizer que o Curitiba vai brigar pela entrar para 4 posições, não. Ou quem sabe fazer uma temporada que o Fortaleza fez. Pra mim a briga do Curitiba pra ficar na primeira Série A, pra ficar na Série A. O torcedor não pode se iludir com essa quarta posição. Tá criando aquela... se criando aquela gordurinha. Curitiba, a briga do Curitiba é essa. Agora, falando mais um pouquinho do Fluminense. O Fluminense que vacilou, né? No meio de semana. E aí ocasionou aí a derrota, o pede pra sair do Abel Braga, né? Ele não foi mandado embora, ele pediu para sair. O Fluminense que já está de técnico novo, né? Fernando Diniz, para mim, uma surpresa. Comissão, direção do Fluminense, jogadores pedirem, né? Principalmente os jogadores pediram a volta do Fernando Diniz, que significa que o trabalho dele no Fluminense, apesar dos números mostrarem que foi um trabalho ruim, mas talvez a gestão de grupo dele no Fluminense na primeira passagem fez ele voltar, lembrando que ele tinha um elenco só com a garotada praticamente na primeira passagem, e o Fluminense jogava muito bem defensivamente, mas qual era o problema? O Fluminense criava, mas a garotada não botava a bola para dentro. Então esse era o problema do Fluminense, do Fernando Diniz na primeira passagem dele. Vamos ver agora como vai ser. Então, o Diniz que diz que estudou, aperfeiçoou mais o seu jogo, leu bastante coisa. Eu acredito que o Fluminense possa evoluir com o Fernando Diniz, mas de coração, precisa de tempo. O Fluminense tinha um jogo mais reativo, vai passar a ter um jogo propositivo. Vai ter que passar a propor. E isso não é no estalar de dedos, não é que na quarta-feira ou amanhã, a gente vai falar daqui a pouco do Sul-Americano, você vai mudar 100% do seu jogo. Não vai ser assim. Então isso requer paciência. E isso para as pretensões do Fluminense na Sul-Americana, no Brasileiro e até mesmo a Copa do Brasil, a curto prazo, o Fluminense vai precisar de
médio prazo. A curto prazo vai ser complicado para o Fernando Diniz. Então, esse é meu medo. Daqui a 5, 6 rodadas no Brasileiro, o Fernando Diniz começar a ser questionado e aí virar uma bola de neve. Sair, colocar o treinador. Quem colocou ele lá tem que ter paciência com ele. Eu acho que o time do Fluminense vai passar a jogar melhor agora. É uma outra coisa também. O Fred está indo embora. O Fluminense tem vários jogadores ali acima dos 30 anos também. E times do Fernando Diniz, nós já vimos, precisa muito de intensidade. Será que vai ter essa intensidade? Garotada vai ter que correr para compensar, hein, Matheus? Bom, um time que a gente fala aqui que é um time com mais idade, mas que até o momento é o líder do Brasileirão, é o Corinthians. E Álvaro, Álvaro, só para encerrar, o Luiz Henrique, depois que foi vendido, hein? Será que a cabeça dele já está na Europa? Ou será que ele não joga isso tudo que muita gente começou a falar? Renato, só lembrando que ele teve uma lesão também, né? Sim, isso também ajuda também no desempenho, um desempenho pior deste jogador. Mas ele caiu bastante. Bom, sobre o Corinthians, o time tá dando liga, tá encaixando, no momento é o líder do Campeonato Brasileiro. Vocês acham que o Corinthians vai brigar lá em cima? Acho, tem elenco para isso. O Corinthians fez essas contratações para brigar por Libertadores também. E eu vejo também o Vitor Pereira, ele tá vendo que não vai conseguir botar os trintões aí o jogo todo, jogar com o William, Roger Guedes, Paulinho, Renato, o campeonato todo. Então ele tá conseguindo administrar esse elenco. Ele bota, às vezes, mescla, começa com o Roger Guedes, aí depois entra o William, ou quem sabe um garoto. O Maicon vem atuando muito bem, o volante vem sendo importante nesse time do Corinthians. Então o Corinthians está começando a entrosar. Luiz Castro. Vitor Pereira está tentando. É tudo português, vai. Português. Então o Vitor Pereira está encontrando o time ideal do Corinthians, mas eu vejo o Corinthians forte aí na briga. Então eu vou de mais uma polêmica. Opa, fala aí. Vou de mais uma polêmica. Eu já vou discordar do meu amigo Matheus. Para mim o Corinthians não tem um elenco. Ele não tem 15, 16, 17 jogadores. Se você olhar o banco do Corinthians, é uma notícia triste, tá? O Paulinho tá fora da temporada. Rompeu o ligamento do joelho e, assim, ele não vinha muito bem, né? Mas que agora tem o titular, o Maicon, né? Exatamente. Então, talvez seja aí, como dizem, né? Os céus, né? Deus escalando aí o Corinthians nas próximas rodadas. O Vitor Pereira, que estava pistola, né, na entrevista coletiva, porque ele teve que dar justificativa ainda do jogo do Palmeiras, que ele não pôde dar entrevista por causa lá do manifesto do Corinthians, depois ele pegou Covid e tal. A polêmica é o seguinte: o Corinthians é líder da Libertadores com gol contra, e é líder do Brasileiro também com gol contra. Quem viu o jogo ontem, o primeiro tempo, só deu Fortaleza. O Corinthians não jogou nada. Fortaleza teve 9 oportunidades em 30 minutos de jogo e não matou o jogo. E lembrando que Fortaleza poupou 3 jogadores para jogar contra o River Plate na Libertadores. Talvez se não tivesse poupado esses caras, poderia ter um resultado melhor. No segundo tempo, o Vitor Pereira consertou a M3 pontinhos que ele fez, colocou mais um zagueiro e aí ele espelhou o time com a escalação do Fortaleza, e aí ele equilibrou o jogo. Não é que o Corinthians jogou melhor, não. Se tinha que sair o vencedor ontem, minha opinião, tá? Era o Fortaleza que deveria ganhar o jogo. O Fortaleza não merecia ter perdido o jogo. E ali o Corinthians ganhou, uma infelicidade do zagueiro, né, do jogador do Fortaleza. Mas assim, o Corinthians ainda tem muito a melhorar. É líder do Brasileiro? É uma liderança enganosa? Pra mim, Renato, eu que tô falando. Não é o Conversa Esportivo que tá falando não, hein, galera? Por favor. Pra mim é uma liderança enganosa. Jogo duro na Libertadores quarta-feira. Na quarta-feira, o jogo vai ser jogo duro. A gente vai comentar daqui a pouco. O Corinthians, pra mim, não tem elenco. Então, essa administração que o técnico tá fazendo do elenco é necessária. Agora, se começasse a machucar jogador, Renato Augusto, você percebe que ele tá no sacrifício. Ele não tá bem fisicamente, não tá jogando na dele. O Roger Guedes, cara,
Ele é mimiseiro, o Roger Guedes, hein? Ele reclamou em público do treinador. Ah, a gente só sabe da escalação na pré-eleção, no dia do jogo. Tem jogador que gosta, tem jogador que não liga pra isso, mas tem jogador que fica insatisfeito. Ele reclamou que estava jogando de centroavante. Vitor Pereira pegou ele, colocou ele pra jogar de lado. Agora ele tá reclamando que tem que se adaptar a jogar de lado. O que ele quer, velho? O que ele quer, cara? Ganhando bem no time que ele joga, cara. O Corinthians tem um centroavante que é o Júnior Moraes, que tanto o Álvaro como o Matheus gostam muito desse jogador. Eu, pra mim, não vejo nada nele, mas vocês gostam. Ontem ele foi a primeira opção, né, para o Vitor Pereira tirar ele. Ele ainda não tá bem no Corinthians, mas pode melhorar, pode evoluir. Pro nível do futebol brasileiro, como vocês mesmos gostam de falar, serve. E, cara, o Roger Guedes não aproveita. Ah, ele fez 3 gols contra o Avaí. Beleza, mas jogo grande, jogo pra valer, o cara faz e depois sai reclamando. Aí, o Vitor, pra encerrar, eu sei que eu me alonguei, tá? O Vitor Pereira falou que o Roger Guedes ele tem que jogar da forma que o Corinthians precisa que ele jogue, que o time precisa que ele jogue, não importa se vai ser de ala, lateral, meio campo, atacante, aonde ele precisar ele vai jogar. Pronto, acabou. É isso aí. Nada mais a dizer com relação a Roger Guedes. Detonou o cara aqui, Renato. Não sei se era isso que você queria falar, até te atropelei, perdão. Não, você estava engasgado, falam o que vocês cara. quiserem. Vocês falam o que sim, vocês eu vi quiserem. a entrevista dele, teve canais que a entrevista do Vitor Pereira, do Paulo Souza e do Roger Guedes, teve canais que cortaram, mas eu vi a entrevista inteira. Então, assim, ele é muito mimizento. Ele falou que agora tem que se adaptar. Mas não foi ele que pediu pra jogar nessa posição, gente. Ele era titular no ataque, ele tava barrando o Júnior Moraes. Ele quer barrar o quê? O William? O William agora tá começando a jogar bem no Corinthians, ele vai barrar o William? Ó, São Paulo ganhando aqui o Sansão, quase acabando. São Paulo 2, Santos 1. Finalzinho da partida aqui, treinando esse finalzinho de jogo. Falar de Série B agora? Antes de falar do X1 polêmico. X1 polêmico a gente não esqueceu, hein? Vamos, daqui a pouco, vamos só passar a página quando a gente terminar de falar de futebol, porque eu já adianto, o X1 de hoje vai ser basquete, hein? Eles não sabem, Matheus e Renato não sabem ainda quem é o X1 polêmico. Mas a gente nunca sabe, na verdade. Nunca sabe. Elisa desbloqueou aqui com as 400 pelotas e daqui a pouquinho a gente vai fazer o X1 polêmico de hoje, hein? Só antes os amigos vão falar da segunda divisão. Sério. Dá pra falar rapidinho também de mais uma polêmica aí do jogo do... Ainda é Série A? Você gosta de polêmica, Galo contra Goiás? Fala aí. Não, vocês viram que o que o Rodrigo Caetano e o Vitor, né, o São Vitor, fez? Não Tentaram invadir aí o vestiário da arbitragem, devido àquele lance polêmico. Porque não teve pênalti pra Atlético? Vocês viram que o Danilo Barcelos fez com... Oi? Pô, não tem pênalti pra... lance polêmico nesse jogo. Não tem pênalti pro Atlético, é assim? Não, mas teve deveria ter tido uma expulsão contra o Goiás. O que o Danilo Barcelos fez, vocês viram a barriga do Guga? Não vi barriga foi criminosa, cara. E o Bruno Arleu, que por coincidência é um árbitro carioca, aí começa o problema, o juiz é carioca. Mas agora daqui a pouco a gente vai ter que trazer juiz argentino, chileno, exatamente. O Bruno Arleu deu só cartão amarelo, não expulsou, e isso acabou mudando um pouquinho o resultado da partida. Foi 2-2, Galo tem jogado mal. Sabe por que o Galo tem jogado mal, os amiguinhos? Alguém lembra lá no início do ano, até o Matheus comentava comigo, Mohamed não mudou o jeito do time jogar. Ele pegou o Campeonato Mineiro e deixou o time jogando modo Cuca. Agora ele começou a fazer as experiências dele e não vem dado muito certo. Então, a torcida do Atlético já começou a corneta em cima do Mohamed. Porque o Atlético não vem vencendo, vem só empatando. E realmente o Atlético era um rolo compressor no final de 2021. Começou um rolo compressor no início de 2022, só que acabou. Os times aprenderam a marcar o Atlético Mineiro. Então, sim, Renato, pode falar. Só uma coisa, depois do jogo contra o Goiás, o Guilherme Arana até deu uma entrevista, né? Falando que o time vem criando muitas chances durante a partida, mas não vem
concluindo. Então isso vai pesando também pro time do Atlético. Então o Atlético vai ter que melhorar nessa questão. Isso. E declarações do dirigente do Galo no final do jogo para a arbitragem foram o seguinte: o Atlético não pode mais ganhar. Foi o Seleme que mandou, o Seneme, né, que é o novo diretor de arbitragem. A CBF não vai mais deixar a gente ganhar. Isso o árbitro, não parece que o árbitro anotou isso vai ter súmula. Os caras falam, a galera fala o que quer agora, virou bagunça. Isso. Teve também o Goiás, se é verdade ou não sabemos. O Goiás disse que o Hulk quebrou, né? Tentou quebrar a porta do vestiário da arbitragem. Que isso? O Hulk, com a força do Hulk, ele não quebra, né? Ele explode aquela porta do vestiário. O Hulk já pediu uma retratação à diretoria do Goiás, mas até agora nada. Se é verdade ou não sabemos. Isso foi, não sei se foi tuitado, isso saiu nas redes sociais do Goiás, tá? Da diretoria do quer clube. Quer dizer que o Goiás quer verde, mas o Hulk ficou verde também. Pô, quis quebrar tudo. Se o Hulk, vocês acham que se o Hulk quebra a porta do vestiário, ia invadir na chave de braço dele lá, ele ia pegar todo mundo, meu irmão. Vamos lá, rapidinho, Série B. Vamos lá. Série B. Cruzeiro e Grêmio se recuperaram. Vamos falar primeiro de quem tá bem? Depois vocês falam do Vasco aí. Cruzeiro e Grêmio se recuperaram. Vai ter que falar do Vasco mesmo? Vai ter que falar do Vasco mesmo, diretor? Se quiser falar do Vasco. É que vocês falam o que vocês quiserem, o que a galera quiser. Que a gente vai falar? Galera decide aí no chat, vai falar do Vasco ou não vai? O que eu vou perguntar a Matheus sobre o Zé Ricardo? O que eu vou perguntar a Matheus? É o único que disse que o trabalho estava em evolução. Então vai lá, fala aí. Vasco 1, Tombense 1. Eu começo, Renato. Não, começa você, cara. Começa você, porque eu vou discordar de você. Você é o único cara no Brasil que acha que o trabalho do Zé Ricardo tem evolução. Não, mas isso falando no início da temporada, a gente via... Renato, você está sendo maldoso. O rapaz falou isso lá atrás. Eu quero views. Eu quero povo curtindo, eu quero seguidores. Eu quero polêmica. Mas o partido Vasco empatou com o Tombense, por 1-1. Mais uma vez um tropeço do Vasco. O Vasco não jogou bem. O primeiro tempo quase não conseguiu. Criou até algumas chances no primeiro tempo, mas muito desorganizado, espaçado dentro de campo. A gente não vê um time do Vasco compacto assim. O Tombense acabou saindo na frente com o Igor Henrique, uma bela jogada do Tombense. No segundo tempo, o Vasco chega ao empate com o gol contra do Roger Carvalho. Então, não dá para avaliar muita coisa, né, do time do Vasco. E o Vasco tem que melhorar. Agora é correr atrás dos pontos perdidos. Vai ter que suar muito, porque já tá ficando complicado, não é, Renato? Com certeza. E declaração do Zé Ricardo depois do jogo. Estou decepcionado. Tá decepcionado com o quê, meu amigo? Você tá treinando um time, você conhece os jogadores, você que escala. Você tá decepcionado com o quê? Renato, vou fazer uma provocação aqui. A briga do Vasco esse ano é pra não cair pra Série C? Não. Pra Série C, não. Mas com esse time aí vai difícil de subir, né? Na Série B. Tá difícil de subir. Eu falei já isso no último programa que a gente falou de Série B, eu vou falar de novo. Palavras do meu sogro. Se empatar os 38 jogos, é rebaixado no final do ano, né? Com certeza. É essa, porque, né? Porque assim, cara, até para ele buscar alguma coisa só empatando, fica difícil. Você não sabe o que esperar do time do Vasco. O Nenê já não entrega mais o que ele entregava o ano passado, quando ele estreou no Vasco. Não sei se vocês percebem, mas o Nenê é sempre assim. Presta no Fluminense, ele começa muito bem, depois ele cai e não melhora mais. Renato, no São Paulo, sim. E a gente falava, né? O Vasco precisa de reforços, precisa de um substituto pro Nenê. Exato, altura pro Nenê, cara. Sim. O Raniel, alguém lembra do Raniel no início do campeonato? Do que eles chamavam ele? O Raniel? Até esqueci. Lewandowski brasileiro. E agora, cara? O cara tá jogando. O cara não faz mais gol, o cara não tá jogando nada. Então é assim. Foi mal, fala aí, Renato. Não, pode falar. Não, eu ia falar jogando para as torcidas, né? As torcidas que adoram colocar os jogadores lá em cima e depois colocam eles lá embaixo, né?
Cara, e essa situação do Vasco, o Vasco não evoluindo, isso pode influenciar até na SAF do Vasco. O investidor do Vasco pode começar a pensar 2, 3 vezes. E aí? Assino mesmo? Se o conselho aprovar, assino mesmo ou caio fora? Vou procurar outro clube. Vocês acham que Isso corre o não risco pode da acontecer? 777 ir embora, galera? Matheus, que entende melhor de Ah, SAF. Diz aí, assim, Matheus. pelo que o Botafogo passou na última temporada, o Botafogo tinha esses riscos também. Se não subisse, ia ficar meio complicado. Mas subiu campeão. Isso acabou ajudando. Mas se o Vasco fica, e acho que. Não sei, mas isso depende. A gente não sabe o que esses caras da 77 estão pensando, do que eles estão achando, qual é o propósito deles, né? Em relação ao time do Vasco. Mas se continuar na Série B, fica difícil. Lembrando que 7 é o número de mentiroso. Agora falando de quem tá bem aí, Cruzeiro e Grêmio. lá. Se recuperaram, né? Sim, Sim. Cruzeiro que venceu bem a Chapecoense. Gol de Elise e Edu. Edu que vem jogando muito bem, time do Cruzeiro. Exato. Eu até falava para vocês que o Cruzeiro Pasolano vai ser um time bem organizado. Mostrou isso no estadual, um time bem organizado, bem competitivo. Eu vejo também o Cruzeiro forte aí no campeonato. A esperança renovada aí é do Ronaldo agora é dono. Então o Pasolano também vem fazendo um bom trabalho nesse time. E eu vejo o Cruzeiro forte, o Aldo. E o Grêmio, Sim. meus amigos? Grêmio também. Eu vejo uma pequena evolução no Grêmio. Acho que o Grêmio ainda vai deslanchar nessa Série B, tá? Assim como o Cruzeiro também. Não é que vai nadar de braçada, mas vai. Daqui a algumas rodadas, eu acredito que Cruzeiro e Grêmio vão começar a se destacar dos outros times. Você acredita que os dois times Diferente vão do subir? Vasco. Ou pelo Sim. menos brigar ali pra subir? Sim. Acredito também no Bahia. Esporte também. E Tá a com um Chape? time Será que legal a ali pra Chape jogar a vem? Série B. Acho que A Chape, não. essa temporada não. Sinceramente, não. Eu não sei a classificação que tá a Chape, se tiver aí depois puder Tá em falar. quarto nesse mas momento aqui. Grêmio em primeiro, quarto, Bahia o Vasco- em segundo, Cruzeiro em terceiro, sim. Chape em quarto. São G4. Acho que a Chape ainda vai precisar de fôlego no final. Eu não acredito não, cara, mas pode acontecer, mas eu não acredito não. Posso queimar minha língua. Tomara que queime. Mas acho que Cruzeiro e Grêmio ainda vão sobrar um pouquinho. Bom. E aí Bahia briga também por uma vaga. E o Vasco é o que a gente já falou. Tem que melhorar muito, mas tem que mudar logo. Se demorar muito, pode ser tarde demais. Vamos agora pro X1 polêmico, desbloqueado pela nossa seguidora Elisa, com as pelotas. Sim. E o X1 polêmico de hoje, como eu já adiantei, é de basquete. Então eu já vou trazer aqui pra tela o basquete, pra gente já ficar por dentro do assunto, né? E depois a gente já emenda falando aqui de NBA. Então o X1 polêmico de hoje é um jogador que não jogou na NBA, mas fez história, e um jogador que teve 16 anos da carreira na NBA fazendo história. Então, Matheus já deve saber de que pelo menos um dos dois aí quem é que eu tô falando, né? O X1 polêmico de hoje é Oscar Schmidt ou Manu Ginóbili. E trazendo um pouquinho aqui dos dois, brasileiro e argentino. Rapaz. Daí. Vou trazer um pouquinho, Escolha calma, vou trazer um pouquinho aqui. Oscar, como eu falei, recusou a NBA quando teve um convite, né, do Brooklyn Nets, na época Nova Jersey, né? No total ele fez quase 50 mil pontos na carreira e é, até o momento, o jogador que mais fez pontos oficiais na história do basquete. Tem um ouro histórico no Pan-Americano de 87, né? Que ganhou dos Estados Unidos lá na casa dos americanos. Fez história. E um bronze em San Juan. Manu Ginóbili, 16 anos de NBA. 16 anos no San Antonio Spurs, né? Comandado ali
pelo histórico Greg Popovich, né? Fez parte do Big Three do time de San Antonio, 2 vezes campeão campeão da NBA com o San Antonio, vencedor de uma medalha de ouro em Atenas 2004, derrotando os Estados Unidos. E aí, vamos falar um pouquinho mais sobre essas conquistas. Mas tem o ouro que o Oscar não tem. Também bronze em 2008 e campeão, prata no Mundial, Campeonato Mundial de Basquete. Então... Você percebeu, né, Álvaro? O diretor tentou já direcionar a resposta. Quando ele falou... Estou trazendo os argumentos. Quando ele falou... Ele falou da Argentina. Então, cara, assim... Cara, é um pouco até complicado. E galera do chat também, hein? Pra galera do chat também. Sim. O Oscar disputou... fazer essa comparação de carreiras, beleza. Mas o Oscar disputou um outro basquetebol. Outra geração. Outra geração. Na época que ele recebeu o convite da NBA, ele deixou bem claro. Ele não aceitava por quê? Porque a NBA proibia os jogadores de jogarem nas suas seleções. Não. Então, na verdade, calma aí. Só pra ser justo aqui com a NBA. A FIBA proibia os jogadores da NBA de atuarem. Tanto que foi até em 92 que foi a primeira vez que isso foi liberado. Sim, isso, certo. Então, sim, ele é um cara que é muito patriota, que ama a seleção brasileira de basquete. Você vê os comentários, os posts, o desespero que ele fica por a seleção não ter ido nos Jogos Olímpicos, pelo fracasso dos Jogos Olímpicos no Brasil, da seleção masculina de basquete. Ele sempre foi contra ao Maiano, né, que era o técnico argentino, que realmente decepcionou com a seleção masculina. Né? Isso, que tinha jogadores da NBA e não conseguia ali montar um time forte para disputar Mundial, para disputar Olimpíadas, mas não é isso que está em questão. Então, assim, é complicado você falar, cara que é de uma geração, é como se fosse comparar, porque o Zico com o Gabigol, de ídolos, um exemplo. É complicado, cara, mas já que tem que falar a carreira do cara, o que vai falar do outro, cara? Não dá, né? O Oscar jogou muito, mas... É Ginóbili, então, pra você, Manu Ginóbili? Manu Ginóbili. Mas pensando nesse lado... É difícil, Álvaro, mas... Em 2004, na Olimpíadas de Atenas, ele derrotou o time dos Estados Unidos, o time da NBA, né? Em 87, lá não desmerecendo o jogo histórico que o Brasil faz, mas é contra o time dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos não tinha perdido ainda pra ninguém. Nunca tinha perdido. Até aquele momento da história ainda. Mas tem esse peso também. Também a geração de basquete da Argentina talentosa. Não era só o Ginóbili, era escola. Delfino. Mas a do Brasil também, não era só o Oscar. Sim, era só o Oscar. Mas depois dessa geração do Oscar, Álvaro, que as coisas começaram a evoluir um pouquinho. Mudou o curso da história, né? Nenê, Leandrinho, Varejão, Olivinha. E tem um documentário, Revolução dos Três, que mostra como aquele time do Oscar mudou o conceito de bola de três que a NBA ia aplicar anos depois. Sim, isso, sim. É uma discussão... Sim. Cara, o meu sonho era ter visto, eu peguei já final de carreira de Oscar, enfim, mas o meu sonho era ter visto o Oscar jogando na NBA. O que esse cara ia fazer lá? Eu acho que ele ia jogar muito. Ele merecia o MVP não, mas ele merecia, quem sabe, dependendo da franquia que ele jogasse, enfim, um título de NBA, cara. Lembrando que o Oscar jogou na Itália, né? Junto com o pai de jogou com o pai de Kobe Bryant, no qual ele é padrinho do Kobe.
Então, mas é muito difícil. Lógico que o Oscar é o ídolo nacional, nosso ídolo no basquete. Foi muito importante para a nossa seleção brasileira, o que ele representa para a seleção brasileira. E você for comparar a questão de atleta entre Ginóbili ou Oscar, eu também seria o Oscar, porque eu acho que os atletas que mais treinaram na vida, assim, no basquete, para mim foi o Oscar, pela tudo que eu li sobre o Oscar, também meu pai fala, ele acompanhou mais do que eu, né, o Oscar na carreira. Ele falava que acabava o treino, o Oscar ficava ali treinando sozinho e com os olhos vendados, assim, e jogando cesta. Então, por isso a perfeição nos arremessos. Sim, então os caras fora da curva, sério, eu vou de Oscar. Pelo tudo que ele representa no nosso basquete nacional, pela seleção brasileira e pelo ouro histórico que a gente ganhou do Pan-Americano contra os Estados Unidos, né? Porque ninguém esperava também. Então você vai de Oscar. Os dois têm histórias lindas. Os dois têm histórias lindas. Sim. O Renato foi de Oscar. O Renato foi de Ginóbili. Apesar que eu acompanho mais o Ginóbili do que... A gente viu a carreira do Ginóbili, né? Apesar de que eu acompanho mais o Ginóbili. Eu acho que até o próprio Oscar, se estivesse participando aqui do programa, ele ia falar que o... Você acha? Ginóbili... Você acha? Esse X1 aí levaria melhor. Eu acho que não, hein? O Oscar, ele é bem... não. Será que não? Ele é convencido, assim. Convencido no bom sentido, né? Tem motivo pra ser convencido. A Elisa foi de Oscar. Não faz média, ele não faz média. Mais uma vez eu vou ter que desempatar isso aqui. Eu vou de Oscar pela importância histórica que teve dentro do basquete. E por Não entendi. Ele direcionou praticamente lá a nossa resposta, né? Ele deixou insinuar que era pro Mano Ginóbili, mas ele decidiu pelo Oscar. Eu tenho que trazer elementos. Se eu falasse assim, Oscar ou Ginóbili? Oscar. Não, calma, vamos falar aqui, ó. Vamos falar do Ginóbili. Aí, às vezes, até a galera que não acompanha tanto basquete, que tá assistindo a gente, vai pensar, quem foi esse cara? Mas é porque você falou do Ginóbili com mais ênfase, com mais vontade, porque vocês sabe? já iam votar direto com mais no Oscar. vontade. Se eu não desse uma puxada de sardinha Não, eu não votei no Oscar. Vocês iam votar no Oscar. Eu tenho que trazer um pouco de polêmica. O X1 é o X1 polêmico. Sim, claro. Se não tiver polêmica, não tem graça. Aí eu agora vou desempatar, vou votar no Oscar. Por quê? Pra mim, pela importância histórica, pela questão da bola de 3 e por ser até hoje, até o momento desse programa, pode ser que em breve LeBron James ultrapasse ele, mas até o momento o maior pontuador da história do basquete profissional. Então, vou de Oscar. Sim. Pra mim, um grande nome aí do basquete. E se não jogou NBA, azar da NBA. E pena que a CBB não aproveita o Oscar pra nada, né? Pois podia, né? Um grande nome aí. Pena. Vamos falar de... Ele ia ajudar muito o basquete brasileiro. Surf. Vamos lá. Tá rolando Margaret River. E aí eu quero saber de vocês. O Brasil tá na água. Como é que tá essa quinta etapa do Mundial de Surf? Sim. 8 brasileiros já avançaram das oitavas. O Ítalo Ferreira, o Chubinho, tem o Samuel Pulpo aí, representando o Brasil nessa etapa de Margaret River. Mas quem decepcionou aí no feminino foi a nossa Tati, né? Tati que acabou caindo na repescagem e foi eliminada nas oitavas e acabou ficando em nono na etapa. Então, a gente tem que torcer aí pro masculino, a gente consiga alguma vitória aí, né? E torcer pra no feminino lá a Havaiana lá cair, né, amor? Isso, verdade, perdão. Isso. Pra cair e não se machucar, é claro, não quero que ninguém se machuque, mas só pra ela não disparar aí na frente no... só torcer pra ela pegar uma onda ruim, vai. Uma sequência ruim aí. Né? Isso, o vento atrapalhar ela em vez de ajudar, uma coisinha assim básica. No masculino, o Ítalo Ferreira vai ter confronto brasileiro já agora, né? O Ítalo com o João. Esse confronto tá programado pra hoje?
Não sei, só deixa eu ver aqui se eu consigo achar os confrontos. Eu sei que tá rolando agora a bateria 3 e essa aí vai ser a bateria 7. Eu acho que é hoje, tá programado pra hoje. Se não tiver problema aí, provavelmente vai ser hoje. Então hoje a gente tem aí Ítalo, sim. a gente tem Provavelmente. João, Provavelmente na madrugada. a gente tem o Samuel e o Miguel Pulpo, os irmãos Pulpo, a gente Sim. tem o Felipe Toledo na bateria 9. Então, a gente tem, como o Matheus falou, aí, 8 brasileiros para torcer. Sim. Tem o David Silva, tem também essa galera que tá brigando para seguir na disputa, né? O Jadson, o David, Sim. esses aí estão brigando para continuar depois do corte, né? Para quem não sabe, Margaret Isso. River, a última etapa antes do corte. E aí a gente vai ter aí a... Que isso? Perdão. É que eu tô resfriado, desculpa. Desculpa, eu esqueci de fechar o áudio. Perdão, eu fechei, mas perdão, galera. Perdão. Desculpa. Eu tô resfriado, eu esqueci Esse da Renatinha, de fechar o áudio, foi sem querer, Esse, perdão. Renatinho. Perdão. Desculpa tirar o foco aí. Bom, pra quem não sabe, então, Margaret River tem o corte, né? Depois do fim dessa bateria, a gente vai ter a dispensa dos piores colocados. A nossa Tati Webston Web não corre risco não, né, galera? Não. Já tá... Vai O Medina volta depois do corte, não é isso? Isso, o Medina vai competir a partir da Indonésia. Isso. Próxima etapa aí. Depois da Indonésia, a gente tem mais uma etapa e depois Saquarema, 8ª etapa, hein? Será que a conversa esportiva vai estar presente? Estamos querendo ir para Saquarema cobrir aí o Mundial de Surf, hein? Vocês querem? Galera aí no chat, quer ver Matheus, Renato e eu lá na praia de Saquarema? Comenta aí pra gente saber. Quem sabe até uma entrevista exclusiva. Pô, Quem sabe... seria sensacional. Querem falar mais alguma coisa de surf? Vamos voltar lá pro futebol. Que a gente ainda tem assunto pra falar lá no futebol, hein? Vamos lá. NBA, você pulou NBA aquela hora, hein? É verdade, caramba. Verdade. Você pulou pro surf. Pulou os playoffs. Playoffs, Matheus. Definidas as semifinais de conferência. Semifinais estão aí. Começamos com Boston Celtics e Milwaukee Bucks. Milwaukee venceu esse jogo por 101-89, com grande atuação de Giannis. Fez um triplo-duplo aí com 24 pontos, 13 rebotes e 12 assistências. Bucks fez um bom jogo. Na verdade, quem começou bem foi o Boston Celtics. Chegou a abrir até 7 pontos de vantagem. Jason Tatum não conseguiu jogar por conta de Giannis. Giannis estava naquela noite inspirada. Gostei da pronúncia, fala de novo aí. Gostou? Jason Tatum. Olha só, rapaz. Repete aí. Jason Tatum. Ele vai para os Estados Unidos desse jeito. Já tá afinado. De novo, só repete sobre o nome dele. Jason Tatum. Fala aí pra gente. Fala do Mas Tatum. O Jason não conseguiu jogar por conta de Giannis. Foi um grande destaque aí. Teve o Drew Holiday também, que fez 25 pontos. Fez uma boa partida. Que dupla, né? O Drew Holiday com Giannis. Para quem não botava muita fé em Drew Holiday, vencendo os destaques aí do Milwaukee Bucks. Será que vamos ter uma varrida aí? Será? Você acha? Eu acho muito difícil. Na a varrida? A primeira fase, o Celtics varreu o Nets. Brooklyn Nets. Então vou aproveitar e vou perguntar de novo. Qual confronto agora dessa segunda parte dos playoffs pode ter uma varrida? Cara, agora eu acho que nenhum. Semifinal, de conferência, muito difícil ter uma varrida, na minha opinião. A gente tem que ver também os outros jogos começar, né? Lembrando que hoje tá Miami e 76ers. Isso. Miami, Philadelphia 76ers. A gente vai ter também Golden State Warriors e Grizzlies, né?
Sim. Confrontos muito, muito bons aí. Eu acho que E o, nenhum confronto vai ser varrida, não. sim, o Golden State venceu o primeiro jogo contra o Memphis. Venceu por. Só pegando aqui o resultado: 117 a 116. Jogo equilibrado, decidido na última bola. Quem foi o grande destaque foi o Jamoran, com 34 pontos. Então jogou uma barbaridade aí nesse jogo. O moleque é liso, hein, Álvaro? Mas vai ter que suar, né? Pra conseguir tirar o Golden Sim, com State certeza. Warriors. Que coisa, hein? 117, 116. Jogaço. Nesse momento agora, fim do terceiro quarto, o Miami Heat tá ganhando do 76ers 80-72. Então, assim, Isso que eu ia falar, jogo exatamente. equilibrado, né? Vou até abrir aqui o Sim. box score pra gente ver. Miami nesse último quarto fez 30 a 21, então foi quando o Miami abriu essa vantagem. Bam Adebayo fazendo 20 pontos. Time do Miami bem equilibrado na questão de pontuação. Tyler Sim. Hero 17, Jimmy Butler 15. E no lado do 76ers, quem tem que entrar no jogo aqui, pelo que eu tô vendo de placar, não tô vendo o jogo obviamente, mas é o DeAndre Jordan, né, que só tem 4 pontos nesse momento, também só 14 minutos de jogo. E o Tobias Harris e o James Harden estão fazendo a maior pontuação aqui do time nesse momento. Vamos vendo. O Niang não fez nenhum ponto ainda. 20 minutos em quadra e nenhum ponto. Que Nenhum isso? rebote, só uma assistência. É outro que tem que entrar aí no jogo, hein? E respondendo o nosso chat aqui, a Elisa falou: bora pra Saquarema, hein, galera? E Conversa esportiva vai estar lá. Bora, vamos ver. Tamo vendo essa missão aí. Agora sim, vamos voltar pro futebol? Vamos falar da Copa do Vamos Brasil? lá. Vamos lá. vamos lá. Copa do Brasil tiveram 2 jogos, Renato. Flamengo entrou em campo e Palmeiras entrou em campo. Ainda bem que você falou. Entrar em campo, né? Porque Bom, eu na ia perguntar administração. se foi bom ou ruim, mas eu acho que eu nem preciso perguntar, né? Então, galera, falar dos 2 jogos, então. Eu Fala. queria também saber. Vamos lá. Saber de vocês aí também. Administração de elenco. Palmeiras administrou melhor o elenco para esse jogo do que o Flamengo. Vou explicar por quê. Palmeiras, como saiu perdendo logo no início do jogo contra o Juazeirense, o Abel Ferreira olhou para o banco, ele tinha alguns titulares no banco. Então, os titulares entraram ao longo da partida, Palmeiras virou e administrou o jogo. Já o Flamengo, não. O Flamengo, você olhava o banco do Flamengo ontem, o Romântico, só tinha garotada no banco. Ele foi com um homem de criação, que é o Diego, que a gente sabe que Diego ontem foi um cone, né? Parado, nada. O vento que fazia ele girar, o cone girar. Aí ele girava, mas... Pera aí, Renato, mas eu vou te provocar. No final das contas, o Flamengo não conseguiu virar também? Sim, ok. Mas passou mais susto que o Palmeiras. O que eu quero dizer é o seguinte, para fazer um resumo desses 2 jogos. Se o Flamengo tivesse entrado, porque o Altos é um time mais fraco do que o Juazeirense. Se o Flamengo tivesse entrado, não precisava todos. 3 desses medalhões no banco, ou Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol. Podia ter 2 desses caras. Começasse já de cara o segundo tempo, e o João Gomes e o Lázaro tivessem começado a partida, os meninos não precisavam ser poupados, tá? Eu concordo falando do jogo do Flamengo, eu concordo com a escalação do Ayrton Lucas, ele precisa ganhar ritmo, precisava jogar, era jogo para isso. O joelho de vidro, quer dizer, desculpa, Rodrigo Caio, deveria ter jogado, pela experiência que ele tem, ele não vai ter ritmo. 45 minutos, ele deixava o Davi Luiz para sair, ele ficava na sobra. Então, até para ele pegar ritmo, senão vai botar o Rodrigo Caio contra quem? Contra o Botafogo no domingo? O Gabriel tá apagando tudo aqui, ó. Falou nos comentários que o jogo de volta tem que ser 10-0. Exatamente, sabe por quê? Se o Flamengo ontem faz uma vantagem de 3... Renato, rapidinho, jogo de volta que vai ser em volta redonda. Confirmado Isso, hoje. Exatamente. Se o jogo ontem fosse 3-0, 3-1, 4-1, o Flamengo poderia jogar com o time que jogou a Copa São Paulo. Só vai levar mais ninguém. E passava. A mesma coisa o Palmeiras. Se o Palmeiras tivesse ganho de 3-4, poderia jogar o time que ganhou a Taça São Paulo. Poderia botar o Hendrick para jogar, que é a promessa aí da base do Palmeiras.
para jogar no jogo de volta lá na Bahia, em Juazeiro do Norte. Mas não, o que vai acontecer? O Flamengo vai ter que viajar para Volta Redonda. Claro, não vai jogar o time completo, vai jogar um time misto. Mas provavelmente o romântico Paulo Souza entendeu e vai deixar ali no banco. 1, 2, quem sabe até 3 medalhões. Se o jogo apertar, ele coloca os caras. Marinho ontem. Desculpa, tô falando demais hoje, né? Marinho ontem. Entrou na posição que ele gosta, mas ainda continua sendo um pouquinho egoísta, tá? Diego, já falei, né? Um cone. Bruno Henrique, coitado, foi fazer o papel, né? Pouca gente assistiu o jogo, né? Mas ele fez o papel. Teve um momento que foi fazer o papel de zagueiro, e aí ele deu um passe de cabeça. Ele tirou a bola do Santos, o Santos ia pegar aquela bola, ele deu a bola pro ali o melhor jogador do Altos, né? Que é até o craque do time, vamos colocar assim, é o ídolo lá, e fez um golaço, né, de bicicleta. E depois disso que o Flamengo acordou. Aí o Flamengo acordou e empatou logo já, 1 minuto depois, 2 minutos depois com o Pedro. Virou a partida com o João Gomes. Ia ser um golaço de falta do Davi Luiz. Só que a bola bateu numa trave, bateu na outra. E aí sobrou pro João Gomes ali no bate-rebate, fez o gol. E aí o Flamengo criou mais oportunidades no segundo tempo. O time voltou melhor no segundo tempo, com o João Gomes e com o Lázaro. A escalação do primeiro tempo do Romântico Paulo Souza foi totalmente errada. E o Palmeiras, para eu finalizar minha parte aqui, eu acho que o Palmeiras também, quando entrou errada a escalação, mas o Abel Ferreira já corrigiu logo o posicionamento do time, e aí o Palmeiras virou sem susto. O Flamengo virou a partida, mas teve susto. Matheus, o Renato tá falando então aqui que o Flamengo entrou mal escalado, deveria ter sido corrigido durante o intervalo com os titulares, como aconteceu ali com o Palmeiras. Mas a gente sabe que talvez, Álvaro, o elenco, até já no primeiro tempo, mas sabe? Até no primeiro tempo então, mas o elenco eu já vou discordar, né? Porque eu acho que é o seguinte, o elenco tá aí para ser colocado no jogo. A gente sabe que Copa é assim mesmo, ainda mais jogando contra um time que é bem mais fraco. E no final das contas o resultado veio. Né? O resultado veio. Então, Matheus, queria saber sua opinião, assim, com relação a rodízio de elenco. Sim. Então, galera, rapidinho, só passar uma confirmação agora, tá? CBF confirmou Flamengo e Botafogo domingo no Mané Garrincha. Brasília, então. Flamengo e Botafogo. Exatamente. O Maracanã tá passando por uma reforma. Nada a ver, mas... Mais uma? Pois é. Nada a ver, concordo. Mas vamos lá. Não, e eles escolheram uma ótima data, né? Pra reforma. Mas fala aí, Matheus, fala aí. Questão de administração de elenco. A gente sabe qual é o time titular do Palmeiras. A gente sabe qual é o segundo time do Palmeiras. A gente sabe também qual é o terceiro time do Palmeiras. A gente vê o Palmeiras mais pronto do que o Flamengo. A gente não sabe qual é o time titular do Flamengo. Qual é o time titular do Flamengo? Nem a torcida sabe quem é o time titular do Flamengo. Qual é o segundo time? Quais são as reservas? A gente também, o Flamengo não tem o terceiro time. Então, são essas diferenças que fazem o Palmeiras ainda mais forte. Eu vejo o Palmeiras ainda um pouquinho mais à frente do Flamengo. Lógico que o Flamengo tem os jogadores excepcionais, como a Arrascaeta, tem o Gabriel Barbosa, tem o Bruno Henrique que vem voltando jogando bem, tem jogadores importantes na defesa, mas em questão de elenco, o Palmeiras sai em vantagem do que o Flamengo. Você concorda, Renato? Meu amigo Matheus, vou ter que discordar de você mais uma vez. Mas olha só, hoje o Palmeiras tem um time melhor que o Flamengo. A administração, elenco, o elenco do Palmeiras, essa é a diferença. O elenco do Palmeiras ele é mais homogêneo. Não tem, dá um exemplo, eu sempre dou esse exemplo. Sai o Marcos Rocha e entra o Mike, é a mesma coisa lateral direito do Palmeiras, concorda? Né? Às vezes você nem sabe quem vai ser. Isso, ali no ataque do Palmeiras, tira um, bota outro, é a mesma coisa, já o Flamengo não. O Flamengo, ele acaba tendo ali, há uma discrepância, uma diferença. Lateral direito do Flamengo hoje, começou com o Mateuzinho,
já tivemos Isla, já tivemos Rodinei. Rodinei ontem, para você ter ideia, nas redes sociais, mas devido ali um pouquinho ao corte de cabelo, tinha gente que botou a culpa no gol, a cabeçada em cima do Rodinei. E foi o Bruno Henrique que deu o passo pro cara. Mas ele falou, ó, tá vendo? A culpa é do Rodinei. O Rodinei já tá levando culpa. De coisa que ele nem tá em campo. Mas ele entrou em campo ontem e também não fez nada, mas tudo bem. Então, assim, eu acho, individualmente, as peças do Flamengo, quando querem, o problema é esse, quando querem, resolvem. Então, já que vocês estão falando disso, Só que o time não está preparado ainda. O time do Palmeiras já está preparado, o time reserva do Palmeiras está preparado, e o time do Flamengo não, o que o Matheus falou. Ainda não tem um time titular fechado, tem algumas dúvidas, imagina o time reserva. Sim. Foi mal. Deu uma. Achei que você tinha terminado de falar, você deu uma pausa. Nada, tá tudo certo. Respirada assim. Vamos falar de Libertadores, então, aproveitar que vocês estão falando de elenco, de Flamengo e Palmeiras, que são, junto do Atlético, a grande força do Brasil na Libertadores. Vamos ter que ver, vamos ter que mostrar elenco, né? O Palmeiras chegou a poupar jogador na Libertadores. Sim. Tamanha a sobra que tá tendo o Palmeiras nessa fase aí da Libertadores. Nesse meio de semana, deve ir com força máxima, né? Com certeza. Então. Fala aí. Fala. Não, a gente, o Abel de poupou os jogadores nesse último jogo. Eu acredito que vai sim com força máxima para esse jogo da Libertadores. Independente Petroleiro. Sim. E mais, quem sabe, outra goleada aí, quem sabe faz 10 gols ainda. Porque o último foi 8. O primeiro jogo foi 8-1, né? Sim. 8-1. Então, uma opinião, aí não é informação, uma opinião minha. Eu acho que ele ainda, por o jogo ser contra o primo do Oriente Petroleiro, né, que é o Independente Petroleiro, eu acho que ele ainda vai poupar, vai mesclar. Eu acho que alguns titulares vão, já que não jogaram, né? Talvez mas pela necessidade que agora teve. Não joguem, né? Pela necessidade que ele teve de ter que virar o jogo, do jogo não ter sido tão fácil quanto o Juazeirense, eu acho que ele vai poupar sim. Talvez esses titulares, Álvaro, que tiveram que entrar, talvez o Scarpa seja poupado e tiveram que entrar contra o Juazeirense. Acredito que o Navarro vai sair jogando, vai ser titular nessa partida. Acredito que o goleiro continue sendo o Lomba para esse jogo. O Palmeiras é muito favorito. Acho que se o Palmeiras fosse com o time reserva do reserva, já seria favorito. O que o Palmeiras não pode deixar um ponto no meio do caminho. Por quê? Porque senão todas essas goleadas que o Palmeiras aplicou aí nessa fase de grupos, esses bons resultados, para ser o primeiro lugar geral, um empatezinho hoje, ele pode perder esse primeiro lugar geral, tanto para o River Plate como para o Flamengo. Se acabasse agora, pelo saldo de gols que o Palmeiras tem, dificilmente ninguém vai conseguir tirar. No grupo do Flamengo, não tem nenhum adversário que o Flamengo faça 8, não sei se vocês concordam. E no grupo do River Plate não tem nenhum adversário que o River Plate vai fazer 8. O Atlético Mineiro eu já nem coloco mais como ser a melhor campanha, porque teve 2 tropeços aí, então acho mais difícil. O grupo do Atlético é mais equilibrado. Não sei se a gente vai falar do Atlético. Vamos falar de cada um, vamos falar na ordem, que até tá aparecendo aí na tela pra galera. Então vamos lá. Aí agora o grupo B, Atlético Paranaense, que vai enfrentar o Strongest, que apesar do nome é o mais fraco do grupo, e o Atlético precisa... É na Bolívia esse jogo? É na Bolívia, mas mesmo na Bolívia... Então tem altitude, Mas o The Strongest nesse momento só tem 2 pontos, e o Atlético Paranaense tem que confirmar aí o favoritismo, né? Senão corre risco. O Atlético Paranaense, exatamente. O Atlético Paranaense com o Carille, que vem oscilando, perdeu mais uma aí no Brasileirão. Quer dizer, só ganhou do Flamengo, né? O Atlético Paranaense, enfim. Tem que abrir o olho lá. Não sei o que o Matheus acha, mas eu acho que vai ser um jogo encardido. Mas eu vejo... A gente sabe que o Atlético é a segunda força desse grupo, junto com o Libertad. O Libertad vem fazendo bons jogos aí também. A grande dificuldade... O Atlético venceu o primeiro jogo, por 1-0.
a grande dificuldade pro Atlético vai ser a altitude lá, então vai ser um jogo complicado. Então vocês Mas acham que o empate Atlético é bom? Pro Atlético o empate tá bom? Nesse jogo? é bom, mas eu acredito que o Atlético possa sair com a vitória. O Atlético tem chance de ganhar, sim. O empate é um bom resultado, dependendo aí de outros resultados do grupo, mas eu acho que se o Atlético perder, Aí já complica. pode ruim. complicar aí a classificação dele. Porque o Caracas, se ganhar, acaba Passa, Exatamente, porque passa. porque, Álvaro, é assim, quando nós começamos a debater aí os grupos, quando houve o sorteio, a gente até achava que poderia ser uma tarefa fácil, esse grupo bem acessível para o Atlético Paranaense. Pois é, não parecia ser um grupo difícil, não. Sim, mas está demonstrando na prática o contrário. Então, o Atlético, se voltar de lá sem ponto, pode complicar. Assim como a gente vai falar de todos os grupos que tem brasileiros, tem um grupo de um certo time paulista aí também que esse time paulista pode se complicar. Opa, vamos ver. Eu sei que você não tá falando do Bragantino, mas o Bragantino também é um time paulista que pode... Tá no grupo da morte, né? Sim. Tá num grupo complicadíssimo. Vai enfrentar agora o Vélez. O Vélez está se mostrando o saco de pancada do grupo. Então o Bragantino tem que confirmar, né, no Nabizão, o favoritismo e ganhar, né? Sim. O jogo é em casa, No Nabizão. Sim. Favorito da partida é o Bragantino. Mas sabe como é rivalidade Brasil-Argentina, jogador argentino. O Vélez, se não ganhar na bola, vai tentar ganhar na provocação. Então, jogadores do Bragantino têm que ir atentos, ligados, focados para essa partida. Mas eu acredito numa vitória do Red Bull Bragantino, sim. Bom, agora grupo D. A gente tem o Atlético e o América fazendo de novo aquele clássico ali. Dessa vez é no Independência. E o América precisa ganhar, né? Não tem jeito. Tá com um ponto nesse momento. Até para sonhar com vaga na Sul-Americana, o América precisa da vitória, né? Por quê? Você acha que o América não tem mais chance de classificação, não? Não. Na fase de grupos? Não, tem também. Se ganhar, tem. Se perder, acabou. Mas digo até para a Sul-Americana, porque o América tem só um ponto, né? E o Tolima pode ganhar e já disparar. E só lembrando, se não tivesse o VAR, o América ia teria vencido contra o Atlético Mineiro. Sim, então, exato. o América tem chances assim, de classificar. Sim, tá difícil. Vai ser um clássico tenso. Mas a gente sabe que o Atlético é favorito, né? Posso arriscar um placar? Pode? Não tenho medo de chutar, não. É chute. Vai estar meio a meio de torcida. A diretoria do América Mineiro liberou o Independência para a torcida do Atlético Mineiro. Não vai ser 10%. Bonito, vai ser meio a meio, até por conta da renda. Bacana. Tudo e tal. Ingressos caríssimos. Aí já não é tão legal. Foi? Aí já não é tão legal. Mas faz parte do jogo. Eu acho que o América Mineiro vai dar seu último suspiro amanhã. 1-0. Ó, eu gostei desse palpite. 1-0, acho possível. Bom, vai com ele. E você, Matheus? Não fica em cima do muro, não. Você sabe que eu gosto de emoção. Eu vou 1-0 América. Também? Beleza. Também. Então, conversa esportiva, gravem aí. Disse que o América vai ganhar o palpite do Conversa Esportiva. 1-0. Palpite da Conversa Esportiva, 1-0. Isso. Também vai ser em cima do Atlético Mineiro. Bom, é do Corinthians que você queria falar, Renato? É isso aí. O Corinthians está com 6 pontos. Se recuperou da derrota pro Always Ready na primeira rodada. Fez um baita jogo contra o Boca Juniors. Fez um bom jogo. Muito bem. Um jogo de Libertadores, né? Sim. Um jogo de Libertadores contra o Boca. Valendo lembrar que o Boca jogou com a zaga defesa reserva. Não, arrebentado. Mas arrebentado. Mas o Corinthians não tem culpa disso. Hein? Exatamente. O Corinthians deu porrada, hein? Mas ganhou. Merecia até ganhar demais no grupo. Exatamente. Vai agora para jogar contra o Deportivo Cali. Sim. É para ganhar e já carimbar a classificação? Com certeza. Então, Renato, o que você acha? Vamos lá, vamos na minha linha de raciocínio. Talvez vocês vão concordar comigo.
O empatezinho tá bom lá em Cali? Tá. Se perder, tá ruim? Tá. Eu acho que Vou tá te ruim. explicar. Sabe Eu por acho que quê? eu já até sei quando você vai chegar. A O jogo última é contra o rodada Boca é na Boca Bombonera, né? e La Bombonera. Isso. E a última rodada é Boca e Deportivo Cali. Corinthians contra o time de nome lá, como diz o craque Neto, nome de absorvente. Always right. O craque Neto que fala, não sou eu não, galera. Então, analisem comigo. O que é melhor pro Corinthians? Empate ou vitória? Ok. Agora, no outro jogo, se o Boca perde pro Always Riding, não seria melhor pro Corinthians? Por quê? O último jogo é Corinthians e Always Riding na Arena Corinthians. Quer dizer, o Corinthians favorito para vencer essa partida. O Always Riding só tá fazendo força lá na altitude. Então, para mim, a decisão do grupo já pode ser essa partida. Porque depois é o que você falou, Álvaro. O jogo é lá La Bombonera. E La Bombonera tem toda aquela mística. Lá, a camisa do Boca, meus amigos, além do pau cantar, já a camisa do Boca lá joga. Mesmo com aqueles perna de pau, perna de rato, que é o time do Boca hoje atualmente, os caras vão jogar a vida contra o Corinthians. Porque esse jogo, se eu não estiver enganado agora do Boca, contra o Alves Red, é na Argentina, não é isso? Não. É lá na Colômbia? Bolívia. É na Bolívia? Então, vocês imaginam se o Boca ganha o jogo lá? A moral que eles vão vir, ou ganha não, se empata. Tá. Esse grupo tá muito embolado, né? Se o Boca empatar Exatamente. e o Corinthians perder, meu amigo, o negócio vai ficar muito embolado. Isso, muito exatamente. O melhor resultado, Álvaro, pro Corinthians nessa rodada é empate ou vitória do próprio Corinthians e que o Always Red bata o Boca. Por quê? Porque depois o Corinthians vai resolver a vida dele contra o Always Red. Eu não sei, agora. Renato, não sei não, hein? Não sei não. Será? Porque agora. Pode falar. Não, porque o Deportivo Cali tá nessa briga também, né? Não, o Matheus sim. caiu. Mas voltei. Voltou, sim, mas caiu e voltou rapidinho. Mas o que acontece? Foi igual o Botafogo, caiu e voltou. Isso. Se nas duas. Sim, mas se na última rodada. Caiu olha, ó. Se na última rodada acontecer de Boca e Deportivo Cali, se os dois precisarem só de um pontinho, cada um deles, vai ser jogo de compadre para eliminar o Corinthians. Agora não. Se o Deportivo Cali precisar de uma vitória ou o Boca precisar de uma vitória, se o empate tirar um dos dois, bom pro Corinthians. Por isso que o Corinthians não pode sair zerado dessa rodada. Se o Corinthians sair zerado, vai complicar. Se o Corinthians pelo menos empatar, então já tá bom. Tá bom. Né? Tá bom. Exatamente. Verdade, tá ótimo. É isso aí. E o Fortaleza, meus amigos, que vai jogar contra o River. Fortaleza tá difícil. Castelão. O presidente do Fortaleza até deu uma entrevista aí esses dias falando que se o Fortaleza ficar em terceiro, tá bom, porque garante vaga para Sul-Americana. Mas se ficar em quarto, né? Aí já é vergonhoso. Nesse momento o Alianza Lima não tem nenhum ponto e o Fortaleza tá nesse momento vai para a Sul-Americana, mas tem que brigar para ganhar a vaga, né? Eu entendo que qualquer diretor vai falar isso para aliviar a pressão do time, primeira participação em Libertadores, mas a torcida sempre vai querer que o time se classifique, né? E joga agora contra o River Plate, que tem 3 vitórias em 3 jogos. Sim. Difícil? Eu acho que é difícil, mas não é impossível. O Fortaleza poupou alguns jogadores contra o Corinthians, mesmo assim jogou muito bem. Jogou muito bem, principalmente no primeiro tempo. Fortaleza vai sair para jogar contra o River. Acho que não vai ficar esperando o River. Acho que vai fazer igual o Corinthians. Acho que o River espera que o Fortaleza jogue numa postura mais defensiva. Mas eu já acho que não. Acho que o Fortaleza vai sair para tentar surpreender. Vai ter o apoio do seu torcedor. O torcedor vai apoiar do início ao fim. Agora, Fortaleza não pode fazer o que fez contra o Corinthians. Se tiver a chance de matar o jogo, mata o jogo. Porque o River é traiçoeiro. Então, é difícil, repito, mas não é impossível. Para ter uma chance de se classificar nesse grupo, a sobrevida é amanhã, é quinta-feira. É vencer o River Plate. Não pode pensar em empate, né? Se não vencer, dependendo de uma combinação de resultados, se for empate, fica muito difícil. Muito mesmo. E se perder, pode esquecer. Aí vai depender também de uma combinação de resultados.
para brigar aí pela terceira vaga na Sul-Americana. Se tá difícil pro América, né? Imagina pro Fortaleza, né? Que tá numa situação pior, Aí na minha opinião. o Flamengo vai nadando de braçada, né? É o favorito no grupo, venceu bem a Universidade Católica, teve mais dificuldades durante o jogo, que Sim. foi, mas venceu Venceu, bem. mas não convenceu, né, O Matheus? Flamengo fez 5 Sim. gols. Isso. O Flamengo fez Agora 5 gols no perguntar. jogo. O jogo foi Foi, 3 a 2, exatamente. foram 2 gols Foi. contra. Exatamente. A zaga entrega todo o jogo. Sim. Agora Não pega tem uma o zaga. Talheres, né? Isso. Aí, Exatamente. mas o Flamengo é favorito. Flamengo é favorito nesse jogo. A gente sabe que o Talheres também não é essas coisas, né? Vem tendo dificuldades durante a temporada. Apesar de que fez uma boa temporada passada, mas com a saída do Medina, o time acabou caindo um pouquinho. Mas o Flamengo mostra sua força aí nesse grupo. Talheres vai dar uma entortada, Renato? Então, oi? O Talher vai dar uma entortada pro Flamengo? Então, cara, o jogo é na Argentina. Na Você Argentina acha que pode rolar um tropeço? pode ser a última chance deles também de conseguir uma vaga. Então, eu acho que eles vão dar de tudo, vão jogar com a vida, vão dar a vida nesse jogo. Acredito que o estádio Mas tá lotado. vai estar lotado, vai pressionar. A gente sabe que se o Flamengo jogar com esse pezinho mole que jogou na Copa do Brasil e jogou no Carioca, pode ter complicação nesse jogo. O Flamengo é favorito. Não acho que o Flamengo vai fazer aquela mesma partida que fez aqui no Maracanã no início de abril contra o Tajeres. Acho que vai ganhar o jogo, mas vai ser sofrido, mas tem que abrir o olho, porque o empatezinho desmonta toda aquela ideia complica toda aquela ideia do Flamengo brigar pela melhor campanha. Exatamente. Com o Palmeiras. Exatamente. Acho que o Flamengo classifica. Isso aí não tem Sim. O Flamengo se classifica pela melhor campanha. Eu acho que o Flamengo se classifica em primeiro, mas acho que esse vai ser o jogo mais difícil da chave para o Flamengo até agora. Até mais do que contra o Universidade Católica na semana passada. Opa. Bom, vamos fechar o programa falando em alto nível. Falando de Liga dos Campeões. The Champions! A gente teve 2 grandes jogos aí na semana. E agora vamos ter os jogos de volta. Tá na tela já pra rapaziada ver melhores momentos de Real Madrid e Manchester City. Cara, pra mim, o jogo do ano, o jogo da temporada, um dos jogos da minha vida. Que jogo maravilhoso. 4-3. Foi um jogaço. Ali na nossa análise da Champions, a gente falava, né? Que a gente esperava um jogo de muitos gols. E foi isso que aconteceu, ainda mais pela estratégia dos dois times jogando no 4-3-3. A gente viu o Manchester City avassalador nos minutos iniciais. A gente vendo aí o De Bruyne já marcando de cara, de cabeça. Mas não vejo. O Manchester City lamentou muito essa primeira partida. A gente viu até um momento ali do jogo o Guardiola reclamando muito dos seus jogadores pelas oportunidades perdidas, né? Que o City criou muito. Podia ter feito os 3-0 logo de cara e dificultando pro Real Madrid. Mas o Real Madrid conseguiu achar seu gol quando estava 2-0 Manchester City. O Real Madrid conseguiu achar seu gol com o Benzema. E foi trocação, né? Manchester City na frente, o Real Madrid tentando correr atrás. Não jogasse. Renato, Gabriel Jesus, que fez esse gol aí, esse pivô aí, vai falar então, o que cara, Gabriel Jesus? Eu acho que você tava pensando, na hora que você bocejou aí, acho que você tava pensando a mesma coisa que eu pensei aqui, quando o Matheus falou do De Bruyne. Pô, o Fernando Diniz falou que o Ganso é do mesmo nível do De Bruyne. eu vou embora. Você até bocejou quando eu pensei isso, foi transmissão de pensamento. Cara, não, o Gabriel Jesus foi bem,
mais uma vez, tá queimando aí minha língua. Em momentos falha do Alaba. decisivos. E vai pra Copa, hein? Tem que falar isso. Oi? Falha do Alaba pra mim. Nesse lance aí. Sim, O Matheus falou que ele vai pra também Copa. acho. Gabriel Jesus vai pra Tomara Copa. que não. Tomara que não, uma torcida minha, mas tomara que não. Eu acho que tem jogador melhor que ele. Calma, Mas Copa é só assim, no fim do ano. ele é um jogador técnico, Ó, ele ele joga podia pro ter sido grupo, pra terceiro gol, hein? equipe. Sim. Muitas vezes ele sai um pouco das suas características para ajudar a equipe, a pedido do Pepe, né? Então, para quem não sabe, Pepe é o Guardiola, né? Nós somos íntimos já do Guardiola, então a gente chama de Pepe. Mas, cara, foi um jogaço, concordo com vocês. Aí no futebol europeu, no futebol mundial, foi o melhor jogo do ano. A gente esperava que saísse vários gols. Acho que o jogo de volta também vai ser um jogaço, tá? Mas não sei se você vai pedir ainda quem passa ou pode Claro, falar agora. Com certeza. Quem passa? Pra mim, pensei bastante e City vai passar. City. E pra você, Matheus, e pra galera do chat, quem se classifica? Cara, então. Não vale ficar em cima do muro, hein? Mas eu posso usar meus argumentos. O Benzema achou um gol, hein? O jogo tava 2-0 e o Benzema achou um gol. E depois o Vinícius Júnior vai achar outro gol. Se não fosse Vinícius Júnior e Benzema, o Real Madrid já tinha ido pro saco. O Real Madrid não fez tecnicamente, coletivamente, uma grande partida. Individualmente, alguns jogadores sim. Você concorda, Matheus, que se não fosse Benzema e Vinícius Júnior, o Real Madrid já tinha ido pra vala? Com certeza. Esses jogadores foram muito importantes nessa partida. Eu também percebi que o Real Madrid sentiu muita falta do Casemiro. O Casemiro não jogou essa partida por conta de lesão, né? Se não me engano. Não, acabou suspenso. jogando suspenso. Boa lembrança. Ele fez realmente muita falta. Quem acabou fazendo a função dele foi o Valverde, o uruguaio. E ele sabe que quem protege melhor ali, quem é o líder de campo da defesa do Real Madrid é o Casemiro. Então acredito que o Manchester City sobressaiu bem ao aproveitar, né, esse espaço aí. Mas eu vejo, assim, pelo que foi o jogo, pelas chances criadas, mas acho que eu vejo o Manchester City pronto para passar de fase, para ir para a final. Apesar de que, só lembrando, o Real Madrid foi campeão espanhol no último fim de semana. Venceu o espanhol por 4-0, consolidou o campeonato espanhol. É o time que tem mais títulos da La Liga aí, é o Real Madrid. Quem sabe o Real Madrid pode surpreender também. Cara, eu já acho que o Real Madrid vai pesar muito a camisa. Manchester City deu muito mole. Esse jogo aí era pra ser... Sim, podia ter matado. Sim. O Real Madrid não vai jogar tão mal, né, amigos? Como jogou a primeira partida. Torcida lá no Bernabéu, a gente sabe que dos times grandes... Ó, esse gol do Vinícius Júnior, sacanagem de gol, cara. Que golaço. Mas Engraçado. Fala aí. Engraçado que após esse gol, torcedores brasileiros já estavam criticando o Fernandinho, já chamando ele de vilão por conta do drible que ele sofreu do Vinícius Júnior. Ele tenta antecipar, né? Mas, só uma observação, o Fernandinho entrou bem no jogo, ele fez uma boa partida, na toa que ele deu o passe pro terceiro gol foi o terceiro ou quarto? Foi o terceiro, ele tinha... Foi um pouco antes desse lance, ele tinha antecipado. Aí eu acho que ele se empolgou, quis antecipar de novo e tomou esse drible. Eu achei que o City entrou para matar logo o confronto. Entrou rasgando no jogo para acabar logo com o confronto, para resolver. Só que, como o Álvaro falou, deu mole, vacilou e aí... Sim, e não pode vacilar diante do Real Madrid, né? E lá no Bernabéu a torcida... esse gol é doideira também. O árbitro não dá vantagem e foi o Gundogan, né? Ou foi o Bernardo Silva? Bernardo Silva meteu esse gol. Bernardo Silva. Cara, eu acho que lá a camisa vai pesar muito, e não só a camisa, a torcida, Bernabéu lotado. A gente sabe que é uma das torcidas mais
que mais empurra dos grandes, né, da Europa. Então, cara, acho que é isso aí. Pra mim, Real Madrid, mas pra vocês, Manchester City, vamos ver na Sim. quarta-feira. Sim. E Exatamente. no outro confronto, Liverpool e Villarreal, aí o Liverpool já saiu na frente, né? Conseguiu fazer 2 gols, Sim. mostrou superioridade. Podia ter Sim. feito mais, né? Podia ter feito também uns 4 Sim. gols, eu acho, na minha opinião. Sim. Não sei o que vocês acham, mas só, na minha visão só deu Liverpool. A gente pede perdão, né, pros espectadores que assistiram a gente, que a gente que acabou falando que o primeiro jogo ia ser na Espanha, mas acabou sendo em Livros, a gente fez essa confusão aí, então a gente pede desculpas pelo erro, mas acontece. Com Mas certeza. o Liverpool foi avassalador contra o Villarreal. O Villarreal não jogou esse jogo. A estratégia, pelo que eu entendi do Unai Emery, foi tentar sair vivo de Anfield. Para ele, o 0-0 seria de bom tamanho, o jogo lá na Espanha, mas a estratégia dele deu errado. O Liverpool amassou o Villarreal. O jogo saiu no segundo tempo, até que o Villarreal o Segurou tempo fez bastante, um né? bom. Sim, Sim. defendeu bem, só que faltou sair mais pro jogo, né? Faltou criar mais chances. Sabe o que eu acho, amigos? Eu acho que nós erramos, claro, é onde ia ser o jogo local, mas dependente de onde fosse o jogo, a estratégia do Vila Real seria a mesma, na minha opinião. E entrar do mesmo jeito para ficar vivo para o segundo jogo. Será? Eu acho que Acho que não. sim. Eu já acho que não. Acho Não. Pelo que jogo sim. do Bayern, já acho que não. Já penso Acho diferente que, aí. não sei, eu acho que sim. Porque o Liverpool é o favorito. O Liverpool tá jogando um futebol melhor do que o próprio Bayern. Olha essa porrada Sabemos que disso. o Thiago Alcântara vai Né? soltar. Jogou Ou muito, vocês. vem jogando Ou eu muito. faço a pergunta para vocês. Ou vocês acham que se o primeiro jogo fosse na Espanha, o Liverpool ia jogar esperando? Não, não, não. O Liverpool, Não ia. cara, nunca joga esperando. Mas eu acho que o O próprio Liverpool ia jogar para Villarreal ia cima do mesmo empurrar jeito. muito. O Sim. Villarreal foi muito pra Não. trás, né? Bem, Sim. sim. Foi muito pra E trás. esse jogo de volta vai ter o apoio do seu torcedor, do time espanhol. A torcida vai jogar em cima, vai apoiar. Eu acredito que saia para o jogo, porque precisa sair, porque precisa fazer pelo menos 2 gols. Então, talvez um no primeiro tempo, um no segundo tempo. Vai tentar segurar o Aí Liverpool. é o Só primeiro gol que. do Fabinho anulado. O Liverpool fez 4 Isso, gols, 2 isso. foram anulados. Exatamente. Só que eu acho a missão muito difícil. É Talvez difícil. a chance é, caso jogadores do Liverpool amanheçam com dor de barriga, de mau humor, má vontade. Tem que dar tudo errado, cara. Tem que dar tudo errado para eles ganharem por 3 gols de diferença. E Ou tudo 2 muito. gols e ir pra uma E prorrogação, para né? prorrogação. Isso, Sim. exatamente. Lógico, existem situações no jogo. Vamos supor, rolou a bola e ali com 5, 10 minutos, aquela pressão inicial, faz 1-0. Aí o Liverpool vai ficar um pouquinho mais ali, quem sabe, um pouquinho mais retraído, ou Mas o vocês acham Liverpool que também poucas aceita o jogo? vezes na temporada acho que não fez um gol, né? Dificilmente o Sim. Exatamente, Liverpool não vai conseguir fazer um dificilmente. gol lá. E aí, Álvaro, é o risco pro Vila Real. Um Concordo. golzinho, se tiver que fazer um, vai ter que fazer 3. Se o Liverpool sai na frente, 1-0, o Vila Real pode virar o Muito jogo? difícil. Pode. Vai fazer 3 para levar para os pênaltis, 2 já tá difícil, imagina 3. Pois é, e a gente É vê muito que complicado. o Liverpool fez 2 gols em 3 minutos. Quer dizer, o Sim. Villarreal segurou, mas quando abriu, é a famosa abriu É. a porteira, né? Sim. E quase fez o terceiro. Fez o terceiro, a gente vai ver logo depois, mas estava impedido. Então, Isso. ficou um pouco atordoado o Villarreal, né? Ah, Jogando com também Sim, certeza. contra o Liverpool em Anfield. A gente exato, sabe que exatamente. é pesado. Tem chance o Villarreal? Fica difícil, ó. Fica difícil. Fazer o terceiro gol Pelo no gol. também. Pelo que o Liverpool vem fazendo na temporada, né? Tá disputando ponto a ponto aí com o Manchester City também. Pra mim, são dos melhores times que apresentam um melhor futebol. Verdade. Então, Também tá vai na ficar final da difícil. FA Cup, foi campeão da Copa da Liga.
Sim, Então, Sim, verdade. chegando em todas as competições que disputou. sim. Sim. O Vila foi longe demais. A verdade é essa. Foi guerreiro, foi longe demais. Ele derrubou um campeão mundial, um campeão recente da Liga dos Campeões, que foi o Bahia. Antes tinha derrubado a Juventus. Foi longe demais. Bom, vamos encerrando o programa de hoje então. Ah, Não tem mais momento BBB, Renato. Acabou, né? mas você pode hoje fazer um resumo aí como foi a final do BBB, pra gente fechar com chave de ouro. Porra, então vamos fechar. Ó, o Isso. atleta Paulo André ficou em segundo, mostrando Sim. aí que teve uma grande aceitação do público. Dizem até nas redes sociais que ele foi o campeão moral. Que a galera do chat aí, se alguém acompanhou, pode até dizer aí pra gente se realmente foi essa situação ou não, né? Teve Sim. aproximadamente 30% dos votos, se não me engano. O campeão realmente foi o Arthur, que teve 60% dos votos. E é isso aí, o DG, o ator, né, Douglas Silva, ficou em terceiro ali. O RP perguntou aqui, última pergunta, hein, o time espanhol chegou ao seu limite? Provavelmente, acho que sim, né? Sim. Sim, né? Sim. Sim. Mas é isso, meus amigos. Matheus, boa viagem amanhã. Valeu, meus amigos. Ô Álvaro, me perguntaram mais cedo se vai ter momento a Fazenda, momento no limite. Não, só se tiver atleta olímpico. É isso aí. Atleta olímpico, Exatamente. a gente faz. E daqui pra frente a gente vai acompanhando aí o PA aí nas competições que ele vier a disputar. Isso aí. Isso aí. Como a gente falou na última segunda-feira, torcendo para que ele bote agora a cabeça nas Olimpíadas de Paris 2024. Isso aí. Matheus, treinador do Botafogo, tá dando uma entrevista agora, hein? Sim, sim, bem amigos, né? Matheus precisa Exatamente. descansar, rapaz, ele vai viajar. Uma boa entrevista. Ele vai viajar. Boa. 12 horas Falou de voo, então, né? galera. Por aí. É isso aí. Vai acompanhar tudo quanto é jogo. Vamos ver, né? Valeu, meus amigos. Até segunda que vem. Valeu. Segunda que vem, eu, Renato e um convidado aqui. Matheus estará lá com o Mickey. Isso aí. Isso aí. Até a próxima. Isso aí. Até Abraço, a próxima. obrigado Boa a todo mundo viagem. que ficou aqui hoje assistindo com a gente. Gabão, Elisa, Elianã, RP. Grande abraço. Some não, até a Gabão. próxima. Some não, Gabão. Cadê Alexander? Alexander hoje nada. Sumiu. Alexander não veio. Boa. Um abração, Valeu, Alexander. galera, Tudo de abraço. bom. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Tchau.